Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. De novo com ela aí, brilhou demais, né? Teve que voltar, não teve jeito. Deu brecha e voltou. E aí, galera, tudo certo com vocês? Daqui a pouco a gente vai apresentá-la novamente. Hoje estamos aqui também com um co-host novo, ou não é muito novo também, não sei. Hoje tá tudo meio bagunçado, porque o Murilo também já é da casa, mas hoje ele tá figurando aí como o host do episódio. Mas quero iniciar agradecendo aí todo mundo que está conosco, né? Todos os nossos patrocinadores, todos os nossos parceiros dessa segunda temporada, especialmente a Casa do MDF, o aplicativo Ai Que Fome e a Equidiz e lá de Ampere, que são os nossos parceiros master. Hoje eu não serei a host, eu serei uma convidada. Eu e a Aline aí vamos falar bastante de perícia criminal, de IML, sangue com fusão, tiroteio e coisa nada. Beleza, galera? Para quem tá nos assistindo ao vivo também, mande perguntas aí, mandem curiosidades, dúvidas, que a gente vai estar respondendo durante o episódio. Beleza? Murilo, é por tua conta e risco, tá? Agora chegou a minha vez, a câmera já trocou ali, tamo tudo certinho. Hoje eu vou estar sendo o host, vou entrevistar a Aline e a Camila, que as duas são praticamente da mesma área, né? Inclusive, também. A gente tá fazendo simultaneamente uma live aqui no TikTok para vocês mandar as perguntas que vocês quiserem. Ou seja, hoje vamos ver o circo pegar fogo. Hoje deu brecha. Hoje deu brecha. Hoje deu brecha. Falei, Aline, eu falei um pouquinho de ti novamente, né? Você que já esteve aí como nossa principiante da segunda temporada, né? Ela foi a nossa primeira convidada dessa segunda temporada, bombou, viralizou e voltou. E o pior, a dor de barriga do nervosismo não foi embora. Tu tá ainda? Eu continuo nervosa. Porra, velho, tu é da casa, assim, né? A segunda vez é melhor, é mais fácil, né? Não deixa pra terceira, pra quarta, então vão ter que me aguentar aqui agora. Isso aí. Será que vem terceira? Não, aí será? Ninguém vai mais me aguentar. É. Eu falei. Então, quem é a Linex, kkk? Então, eu sou natural de Blumenau, eu passei num concurso em 2010, na época para o Instituto Geral de Perícias, para o cargo de auxiliar médico legal, e fui chamada em 2014 apenas, né, porque estado sendo estado, a gente demorou 4 anos para nós sermos chamados. E eu atuo no IML de Chapecó, mas de vez em quando a gente acaba cobrindo outras cidades, né, São Miguel, São Lourenço, Xanxerê, Concórdia e por aí vai. Já cobri outras regiões do estado também, Florianópolis, Blumenau. Estamos aí desbravando Santa Catarina com o IML, tendo muitas experiências, muitas muito doidas, às vezes. Mas você também tem a parte do TikTok, né, que tu faz, ó. Sim, a ideia do TikTok nasceu no concurso que teve no final de 2021, que abriu o edital, e a prova foi no comecinho de 2022. Então, a ideia era colocar todos os vídeos do que a gente realmente faz, do nosso dia a dia na profissão, né? Sem falar de casos em específico, mas falar como que a gente faz para fazer essas necrópsias, como é o dia a dia, que não é só ir buscar, que a gente às vezes faz aquele story no rabecão e as pessoas acham que é só aquilo. Ou tem outras pessoas que não olham os nossos stories, não olham rede social, mas elas acham que é só o trabalho dentro do necrotério e não. Tem o externo, interno, atendimento a público, né? Atendimento a vivos, que 80% dos laudos que a gente faz não é de óbito, é para vivos. E então, tudo isso eu queria passar no TikTok para que as pessoas que entrassem, elas já soubessem o que realmente vai fazer. Que não romantizasse a profissão. Exatamente. E que realmente fizesse quem quer fazer aquilo, né? Fizesse a prova quem realmente quer atuar no IML, porque a gente tem um índice muito alto de desistências. Então, eu não queria isso, sabe? Você tem um índice muito grande de desistência, mas, tipo, qual é que é o maior choque? Tipo, você já quis entrar nessa área e tal, antes? E qual foi o maior choque, assim, que você entrou e tal, e percebeu, opa, não é bem assim o que eu pensava? Show. Eu tive uma aula sobre radiologia forense quando eu fazia técnico em radiologia. Lá com 18, 19 anos eu tive essa aula e me apaixonei. Aí que eu fui conhecer medicina legal, o que era necrópsia, o que fazia a radiologia forense. Por exemplo, se tu faz um raio-x de um cadáver que tá com projétil de arma de fogo, é muito mais fácil tu proceder com a necrópsia, porque tu já sabe mais ou menos onde é que tá aquele projétil, então tu já vai fazer a necrópsia com mais objetividade, né? Eu e o legista, obviamente, né?
E aí eu me apaixonei pela área, e por sorte no outro ano teve concurso. E aí eu já prestei e graças a Deus passei. Então foi assim que eu conheci a medicina legal, conheci o cargo, o órgão, foi através dessa aula. É uma aula de 4 horas que mudou minha vida toda. Nossa! Né? Mas o primeiro impacto, assim, eu acho que o primeiro cadáver a gente nunca esquece, a primeira ocorrência a gente nunca esquece, mas eu acho que o primeiro grande impacto é cadáver em putrefação, né? Porque é um cheiro que a gente não tem como explicar. Existe mais ou menos, como é um enxofre misturado com isso, com aquilo, com aquele outro. Mas não dá, é só tu vivendo aquilo e tu sentindo aquilo e tu vendo o quanto aquilo fica grudado na tua alma que tu vai ter esse primeiro impacto e realmente vai entender do que se trata, né? E tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso, né? Ninguém está preparado. Mas tem gente que está mais aberto a se moldar para trabalhar com aquilo, né? E essa era a ideia do TikTok. Sim. A ideia do TikTok foi para meio que desmistificar essa área, mostrar exatamente como é que funciona, como é que atua mesmo, e não ficar meio que romantizando, né? Isso aí. A verdade. Eu só queria falar a verdade. A verdade, mas isso aí que você falou sobre o cheiro, assim, do primeiro, nossa. Impacta. Eu nem sei como é que é cheiro de enxofre, quanto mais disso aí. É horrível. Em relação à desistência, o que eu vejo, assim, baseado nas experiências das pessoas que já desistiram, que eu conheço, é um pouco de tudo. É um pouco da carga emocional, sim, de você pegar um caso difícil, 2 casos difíceis, 3 casos difíceis, e você não suportar a carga emocional que isso envolve, né? E pode sim acontecer de forma seguida. Tu pegou uma coisa difícil, e aí vem outra, e aí vem outra, e a pessoa literalmente entra em paranoia, né? Então ela começa a absorver muitos casos, levar pra vida, não consegue dormir, não consegue parar de pensar, fica com a imagem na cabeça. Então, sim, é a carga emocional dos casos, mas também porque as pessoas não têm a exata noção do que a gente faz. Quando você fala que está de plantão, muitas pessoas pensam, tranquilo, 3, 4 plantão no mês, né? Mas procurem saber a realidade do lugar que você objetiva, porque as pessoas não imaginam que aqui em São Lourenço do Oeste as meninas fazem 15 dias de sobreaviso, né? Que é diferente de plantão. Nós já explicamos no outro episódio. Sobreaviso é você estar sobreavisado que pode acontecer alguma coisa, estando na sua casa ou durante o trabalho, né? E o plantão você tem que ficar no núcleo, né? No órgão de perícia, né? Então, tem essa diferença. Hoje as meninas fazem 15 dias de sobreaviso cada uma. Isso é pesado? Isso é muito pesado. Não só pelo fato assim, pode não dar tanta ocorrência, mas você está 15 dias sob responsabilidade e que se acontecer alguma coisa 24 horas por dia durante 15 dias do seu mês, você está apegado a isso, entendeu? Você está amarrado a isso. Então, é a carga de trabalho também. Eu acho que esses são 2 fatores que são muito importantes nas desistências, né? É a carga, é o impacto de ver um cadáver, é o impacto de você chegar e ver, é uma pessoa que já teve uma vida, que ali tem família, que ali tem amigos, tem conhecidos, às vezes é uma pessoa que a gente conhece, nós estamos numa cidade pequena, entendeu? Pode ser uma pessoa que você conheça e você não saber lidar com isso. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para tentar não absorver. A gente absorve, somos seres humanos. Mas passa, né? Tudo passa. E quando não passa, geralmente vem as desistências, né? Então você meio que fica numa paranoia constante, né? Uma parada constante, sempre ser chamado, toda vez que você vai lá pra ver, pode ser algo que vai grudar na tua cabeça, mas vocês recebem algum tipo de apoio psicológico, psiquiátrico nessa profissão? Eu imagino que sim, né? Mas Não, a gente é louca mesmo. Eita! A gente tem um núcleo de saúde do servidor, mas ele dá uma ideia, assim, de um apoio mais generalizado, né? Então, realmente, eu acho que cada um ele vai perceber as coisas e absorver as coisas em situações diferentes. Cada um tem suas características, né? Então, o que vai importar pra ti não é o que vai importar pra mim. Nem machucar, nem doer, enfim.
Então, essa coisa é mais terapia, né? Então, aí realmente cada um tem que procurar na sua particularidade aí o que fazer para ter essa válvula de escape, ou realmente a terapia, né? Para ter esse apoio maior mesmo. O que eu vejo assim que o Estado fornece, como a Aline falou, o Núcleo de Saúde do Servidor, que são psicólogos que dão um aporte aí ao servidor, mas é sempre depois, né? Tipo assim, é sempre depois. Ele não nos prepara para o cargo, entende? Tu faz o concurso, tu faz todas as etapas e tu só vai, entendeu? Tu tem uma academia de perícia, que é um treinamento para o trabalho prático. Mas a tua mente, tu tem que estar preparado. Tu tem que fazer o teu campo, entendeu? Quando o servidor chega ao núcleo de saúde do servidor, é porque ele já tá com um problema, entendeu? E também tem os que não chegam ao núcleo de saúde do servidor, entendeu? Tem muitas pessoas que não aceitam que elas não estão bem e aí acabam saindo antes de ter esse suporte psicológico, entendeu? E tem muito isso de a pessoa, conforme vai passando o tempo nessa carreira, ela ficar mais desensibilizada, do tipo, realmente ver tantas dessas coisas, viver nessa paranoia constante, que ela meio que muda, fica mais fria, por assim dizer. Eu discordo da frieza para a maioria das pessoas que eu conheço. Acho que para 90% aí dos servidores, eu não gosto de dizer que nós somos frios, mas a gente fica mais racional. A gente sabe lidar de uma forma, a gente tem outra visão para aquilo, né? A hora que a gente vai olhar tanto para a cena quanto para o cadáver, a gente tem que ter um olho técnico e um olho científico, né? Todos os cargos, né? O nosso, do perito, do legista. Então, a gente está lá para prestar o nosso serviço. Só que a gente não vai deixar de ser um ser humano. Mas a gente tem que entender que tu tá lá para aquela função. Agora, obviamente que ao longo da tua carreira vai ter coisa que vai te impactar, né? Sim. E aí sim que tu tem que buscar esse suporte. Sim, então boa parte de ser um perito e tal seria aprender a separar esse lado racional, lógico, do lado emocional. E eu imagino que se misturar os dois não dá muito certo, É que a gente trabalha com técnica, né? Nós somos uma polícia científica, né? A gente trabalha com ciência. E quando a gente mistura a emoção, a gente não consegue fazer a nossa função como ela deve ser feita. Então, muitas vezes, a Aline ter um contato mais próximo com a família. A Aline precisa chegar lá e falar, olha só, preciso que você se acalme, porque nós temos que conversar. Ela precisa conversar com o familiar, entendeu? Então, a gente não pode chorar junto. Pode acontecer. Mas essa pessoa, ela precisa de ti, entendeu? Ela precisa que você faça o seu trabalho. E o melhor consolo que a Aline pode dar é fazer o trabalho dela bem feito e com humanidade, né? Isso é muito importante. Mas num local de crime... Eu esqueci a pergunta. Se a gente fica mais frio. Num local de crime, eu vejo que a gente fica mais profissional, sabe? Os primeiros casos, eu lembro que é novata, né? Tu chegava, a gente ficava assim... Sabe o curioso? O curioso? Por quê? Porque é tudo novo pra ti. Tu nunca fez isso na vida. Aí, do nada, tu entra numa casa, a casa tem sangue espargido por todo lado, tem 2 pessoas mortas, né? Tem facão, tem carta. Então, é novo, né? Não tem como tu não se impactar. Então, os primeiros casos, tu entra assim. Hoje, já tu entra com uma postura, você já chega fazendo as perguntas adequadas. A porta estava aberta, a porta estava arrombada, alguém entrou aqui, alguém modificou a cena, alguém mexeu nos corpos. É outra visão. Então, tu se torna mais profissional. Já não tem mais a pegada do novato, entendeu? Mas é óbvio que tem casos que a gente se envolve, né? Mas no local, não. Não aconteceu de no local eu me envolver com a cena, entendeu? Tu vai lá, tu faz a tua parte, é doloroso. Já peguei casos de crianças assim que, meu Deus, o coração aqui tá todo engasgado, o coração tá doendo, tá apertado, mas, cara, engole, faz o que tu tem que fazer, faz bem feito, e se for chorar, chora em casa, entendeu? Lá você tem que ser profissional, é por isso que você está ali. Então, eu acho que a gente se torna com o tempo, né? Com o tempo e com a experiência, né? Sabe isso que tu falou das famílias? É uma coisa que eu fui buscar estudo à parte, que ninguém nunca me falou isso, nem na academia, nem em lugar nenhum.
E é uma coisa que me impactou no começo. Porque tem muita gente que foca, assim, no cadáver, né? É o cadáver que vai me causar todas as emoções, eu vou continuar na área se eu aguentar ver aquilo. Mas muitas vezes não. Às vezes a quantidade de perrengues que podem te desmotivar a seguir na carreira são muitos, mas muito. O corpo vira só um detalhe, até meio esdrúxulo falar isso, mas acaba virando, em certas situações, só um detalhe. A família, às vezes, é o mais complicado. O mais complicado, às vezes a gente tem perrengue em outras situações, questão burocrática que tu tem que lidar, fazer um documento rápido, isso, aquilo, ou saber lidar com a família, né? Realmente tu tem que ter um feeling para entender que aquele estresse que ela tá passando ali, ela pode ter certas reações que não são pessoais, mas ela vai querer jogar tudo em você. Então, aí tu tem que entender o que tu vai absorver e o que tu não vai, né? O ideal é não absorver nada, né? Mas às vezes tu tem que agir ali. Eu digo, eu tenho todas as religiões para lidar com as famílias, né? Então, é isso, assim, tem que... eu sei de algumas pessoas que já pensaram assim, opa, eu não quero continuar porque tá muito pesado para mim lidar com as famílias. E tu pode ter muitas reações num local de crime. Tu tem uma família que chora, tu tem uma família que grita, tem uma família que tu chega no local e eles estão em cima do corpo, deitados. Tu tem família que não aceita, que elas estão em negação. Eu já cheguei em um local de crime que a irmã era um menino, ela falava que ele não estava em óbito. E ela gritava, foi um acidente de trânsito, né? Ele estava de capacete e ela gritava falando que ele estava vivo. Ela gritava tanto isso, ela estava em surto, né? Ela gritava tanto isso que eu comecei a duvidar, sabe? Eu falei, gente, será que esse guri não tá mesmo? Porque a gente tava fazendo a parte de local, dos carros envolvidos, né? É tão forte, né? É tão forte que ela gritava a pessoa falou com tanta convicção com veemência. que Isso, tocou a cabeça, né? Exato, ela gritava com tanta veemência, ele tá se afogando aqui e tal. E eu falei, cara, vamos lá ver se não tá acontecendo mesmo isso. E a gente foi, né, disfarçadamente, chegou próximo e realmente ele estava, né, completamente... Já tava com rigidez. Exato. Mas ela estava em negação, então tu tem um local que nós já chegamos, que o pai tá em cima do corpo, e daí ninguém tira, e aí usa de força policial. Então nós temos que respeitar e entender como cada um age. Teve um local que eu fui, que eu tava fotografando, o indivíduo estava dentro do veículo, eu tava fotografando, e eu acredito que foi a mulher do cara, ela chegou e me empurrou, assim, eu quase caí com a câmera na mão, e ela foi dentro do carro. Então, tipo, tu tem que entender a situação, tu não pode ser desrespeitoso, porque é o momento da pessoa, claro, a gente precisa preservar os vestígios, mas você tem que entender, porque para nós é mais um, tá? Com todo o respeito, mas pra pessoa não. É o ser humano dela, né? É o parente dela, é o pai, é a mãe, é o filho, enfim. Tu tem que entender a situação. Então a gente pega diversos cenários com família. E isso é muito difícil, né? Quando você tá trabalhando, com todo mundo gritando ao teu redor, gritando, chorando. É horrível. Ah, com certeza. E por falar nessas experiências da reação das outras pessoas e tal, algumas você comentou que entram em negação, outras entram numa fase de tristeza, mas qual foi uma dessas reações que realmente te marcou? Sabe aquela que fica na cabeça por bastante tempo? Sim, eu acho que foi um caso de um menino que ele estava desaparecido, um adolescente, né? E fazia 2 dias que ele estava desaparecido, tinha saído e tal. A mãe tinha registrado o boletim de ocorrência e nós fomos acionados. Era um dia muito frio, bem semelhante aos dias que estamos passando, com muita neblina. Nós fomos acionados logo pela manhã e falaram que era um jovem, né, que tinha sido atropelado, né, na rodovia. Nós deslocamos para o local e, como estamos numa região pequena, eu até comentei com o meu colega que poderia ser o menino, né, até porque era da região que tinha sido noticiado, né. E chegando no local, realmente era ele, né, e aí a mãe chegou, foi avisada, né, e ela chegou no momento que nós estávamos, recém a gente tinha saído da viatura, né, e quando estacionou o carro, eu conhecia ela, era uma pessoa conhecida, não vou citar fatos, mas enfim, era uma pessoa conhecida, né, e quando eu vi ela chegar, eu falei, putz, cara,
agora vai ser brabo, porque ele havia sido atropelado e o veículo passou por cima da cabeça, né? Então a cabeça estava em pedaços, né? Tinha massa encefálica por todo o asfalto, né? Então era uma cena muito feia. E aí, ainda bem que ela tinha ido com uma outra pessoa junto. E nós aconselhamos, ela já estava em prantos, né? Mas ela não tinha certeza. É o período da negação. Ela ainda acreditava que poderia não ser. Aí, então, a gente aconselhou para que ela não fosse, né, ver a cena. E a gente pediu se o acompanhante conhecia, ele falou que conhecia. E aí, eu desci com ele, né, até o local que estava a manta térmica, né, colocada pelo corpo de bombeiros. E aí, eu ergui só um pouco da manta e olhei pro cara e pedi, é ele? Ele só fez assim com a cabeça. Eu pensei, é agora, né? Aí subimos, e aí a gente subindo, o olhar da mãe, aflito, esperando pela resposta, e isso eu não esqueço. Ela ficou assim, ó, esperando. E aí o cara só fez assim com a cabeça. Nossa, ela deitou no asfalto, ela gritava, ela chorava, ela não desceu ver. Mas todo momento do exame ela ficou lá, estendida, gritando aos prantos, né? Então isso é uma coisa que me marcou muito pela aflição e depois pelo impacto da notícia, né? De que realmente era ele, né? Mas são inúmeros casos, esse foi o que me veio à mente, né? E você, Aline? Eu tenho um de uma quase agressão, que era um acidente de trânsito. A vítima, acho que tinha uns 50 e poucos anos, ela se acidentou com a bis. Na verdade, bateu sozinha contra um poste. E aí a filha, ela fazia o mesmo caminho para voltar do trabalho. As duas faziam o mesmo caminho, mas a mãe voltava mais cedo e a filha uma meia hora depois. E a gente já tinha chegado no local e a filha estava passando e ela reconheceu a moto da mãe. Ela só parou a moto dela, jogou pro lado e veio para cima de mim porque eu tava baixada, fazendo as fotos, que daí geralmente o agente de medicina legal vai mexendo no corpo pro agente da criminalística fazer as fotografias. Era isso que a gente tava fazendo. Eu tava mexendo na mão e ela veio. No que ela veio pra me bater, um policial militar agarrou ela pela cintura, ele foi muito rápido. Ele agarrou ela pela cintura e tirou ela da cena. Mas ela ia me agredir, assim, porque eu tava lá maltratando a mãe dela, né? Então essa cena foi muito inesquecível pra mim. Então vocês já até sofreram já agressão nessa... Não cheguei a sofrer agressão, né? Mas foi quase. né? Quase. Uma tentativa aí. Ainda bem que não aconteceu, então, né? E vamos ver se você pegou assim. Quais foram os piores casos que vocês já viram? Acho que... né? Acho que eles estão assistindo muito aquelas séries lá e tal, e queria saber. Mas eu queria já fazer uma pergunta desde o começo. Como vocês são da polícia científica, quais são os primeiros passos e tal quando vocês chegam em uma cena? O que é feito primeiramente? Tá, eu acho que nessa pergunta é importante fazer uma diferenciação, né? Que até eu poderia ter feito no começo. A Aline, ela é agente de medicina legal. Ela trabalha no setor de medicina legal da polícia científica, né? Eu sou agente de perícia. Eu trabalho no setor de criminalística. Então, são os dois setores diferentes, mas que trabalham de forma conjunta num local de crime, né? Então, aconteceu um fato, né? Um crime, ou uma pessoa foi encontrada morta de forma violenta, ou está em estado de putrefação, enfim, né? Toda morte violenta, morte suspeita, assim, é acionado os setores, a polícia científica, né? Quem que aciona? Primeiramente, quando acontece isso, as pessoas ligam para a polícia militar, né? Então, geralmente é o primeiro órgão que entra em contato, aí vai para a polícia civil, em muitos casos, e aí vem para a polícia científica, né? Então, o acionamento começa dessa forma, ou pela polícia militar, ou pela polícia civil. Acredito que o bombeiro militar também está acionando, né? Sim. Acaba acionando a gente também, aí mesmo a gente já se deslocando, a gente pede, né, faz acionamento, porque quem faz a investigação é a polícia civil, né? Exato. Aí, chegando no local, então, desloca criminalística e setor de medicina legal, desloca perito criminal, agente de perícia e o agente de medicina legal no famoso rebecão, né? Chegando na cena, os três trabalham de forma conjunta, é feito fotografias do local, geralmente quem faz é o agente de perícia, né? Então, fotografa tudo.
Saiu da viatura, já tá fotografando. Então, todos os curiosos na cena sempre saem nas nossas fotografias. Porque a gente desce da viatura e já tá fotografando. Isso é importante por quê? Por inúmeros fatores, tá? Para dizer como estava a cena, como estava o isolamento. Nós já pegamos casos que o autor do crime estava entre as pessoas da cena. Voltou para ver? Voltou para ver ou permaneceu, né? Nenhuma nem duas vezes. Né? Várias vezes. Então, essas fotografias iniciais são muito importantes, tá? Aí nós entramos, né? Colhemos as informações iniciais com o órgão policial, né? Essas informações são importantes, mas não são tudo. Por quê? Porque elas são uma base, mas não necessariamente aconteceu aquilo. Então, o perito ele tem que estar com a mente dele aberta e limpa. Pode ter acontecido isso, mas sempre tem uma, né? Pode ter sido outra coisa também. Tipo, um suicídio, mas que não foi um suicídio. Então, é importante. Quem esteve na cena, alguém mexendo nos corpos, como estavam as entradas da residência, né? Enfim, janelas, portas, né? Entramos, fotografamos todos os cômodos são importantes. Olhamos tudo, ver se não há carta, ver se não tem algum vestígio que seja importante na cena. Coletamos todos os vestígios que podem fazer parte do fato, né? Seja um sangue, seja cabelo, seja arma, né? Enfim, fizemos todas as coletas de vestígios, macro vestígios, micro vestígios. Aí vamos para o corpo, né? Aí, assim que o perito liberar a cena, trabalhamos com o corpo. Ou às vezes até o corpo antes, né? Dependendo do caso, né? E aí no corpo a gente vê os vestígios de forma externa, né? Ou seja, o exame perinecroscópico, né? Porque o exame necroscópico é feito lá no IML, né? Então, fizemos a leitura, né? O exame externo no cadáver, liberou, aí é com a Aline, né? Aí a Aline, claro, no momento ali já tá auxiliando no corpo, né? Tira a blusa, né? Põe e tal, enfim. E a gente fotografa todo o corpo. Aí a Aline... Isso, às vezes eu tô lá também segurando uma lanterna, segurando uma prancheta, todo mundo ajuda. Prestar a câmera e eu seguro. A gente também ajuda com isso. O que tiver lá, vocês fazem. É porque a minha função no local realmente é só recolher o cadáver, mas, cara, né, a gente é colega, a gente é parceiro, né? Sim, precisando tá aí, né? Isso aí, Então, recolhendo o corpo no local, eu me desloco até o necrotério, lá o legista já vai estar lá, e aí a gente começa todos os exames. Desde tirar as vestes do cadáver, lavar, fazer coleta de sangue, urina, aí a gente inicia a necrópsia, conforme o legista, se ele quer ver cabeça, ele já pede para abrir cabeça, nós abrimos juntos, abre tórax, abdômen, enfim, dependendo o que for o caso, né? Tira órgãos que necessita, olhar, fatiar, ou alguns a gente tem que coletar para mandar para exame anatomopatológico, ou retirar projétil de arma de fogo, enfim, né? Cada caso é um caso, terminou a necrópsia, fazemos a sutura, lavamos o corpo, aí a gente pode fazer a liberação para a funerária. Mas no meio disso tem a família chegando, tem telefone tocando. Por que o legista não vai no local do fato? A gente atende muitas cidades, não só as cidades onde tem a sede da Polícia Científica, né? Então, lá em Chapecó, a gente atende 23 cidades, né? São Miguel, 30. Aqui atende quase 16. Então, assim, e exame de lesão corporal, os exames em vivo, né? Exame em preso, Maria da Penha, enfim, exames de lesão corporal no geral, tem toda hora. Então, o legista não tem como sair da base e se deslocar para uma cidade que fica a 90 quilômetros da base para ajudar a recolher o cadáver, né? Então, esse trabalho a gente faz, é só a gente que faz, para ele ficar na base para poder fazer os exames de lesão corporal que a delegacia está lhe pedindo, né? De todas essas cidades. E aí é só finalizar o necrotério, lavar todos os instrumentais que a gente utiliza, né? E liberar o corpo e partiu burocracia, né? Que eu chamo de burocracia, porque o que tem de coisa para fazer de papelada no computador, misericórdia. É um porre, sabe? E aí, finalizando, tem os laudos, né? Então, o laudo de local de crime, essa análise da cena do crime, ela vai gerar um laudo pericial, que é escrito pelo perito criminal. E o laudo do exame interno no cadáver vai gerar o laudo de necrópsia assinado pelo médico legista. Então, são 2 laudos emitidos. São mais, né?
que aí vem o laudo de toxicologia, todo o cadáver a gente coleta sangue e urina também, né? O pessoal do IML coleta. Muitas pessoas me perguntam isso, é coletado de todo o cadáver? Sim, todo o cadáver é coletado sangue e urina, que vai gerar um laudo de toxicologia assinado por um perito criminal bioquímico. E esse laudo de toxicologia, ele é, em tese, usado para quê? Tipo, para que é feito? Na verdade, é para várias coisas. As famílias acabam pedindo mais pra gente por conta de seguro. Ele é mais, assim, 90% utilizado para isso. Mas ele pode responder muita coisa, até pro legista. Muitas vezes o legista não solta o laudo cadavérico porque ele precisa daquele exame toxicológico para chegar na conclusão dele. Ou se não, é só, por exemplo, em caso de acidente de trânsito, né? Para ver se a pessoa estava alcoolizada. E, em tese, é basicamente para isso. Mas a gente acaba fazendo, sim, esse exame em todos os cadáveres recentes, né? Tem situações de pessoa que ficou muito tempo no hospital, ela deu entrada no hospital por causa de um acidente de trânsito. Mas ela veio a óbito dali 15, 30, 50 dias. Mesmo assim, o corpo é nosso, mesmo que ela acabou morrendo porque ela pegou uma bactéria no hospital, mas a entrada dela no hospital foi por uma ação violenta, seja ela uma queda ou acidente de trânsito, acidente de trabalho, enfim. Aí a gente não coleta acima de 72 horas, um pouquinho mais, porque só vai ter remédio naquele corpo, né? Então não adianta a gente buscar droga, álcool naquele corpo que não vai ter mais, né? Mas ele acaba dando muita resposta e até para a investigação, né? Se tinha aquele remédio ali, se tinha aquela substância ali, se a vítima fez uso de tal coisa, né? Cada caso vai ser um caso. Né? Então, às vezes, o exame toxicológico ele vai ajudar tanto para a investigação da Polícia Civil, que é um dos laudos que eles pedem para nós, né? O laudo de local de crime, o laudo de necro, o laudo de toxicologia, essas informações periciais que eles precisam para concluir o inquérito deles, ou mesmo para o legista poder finalizar o laudo dele. Mas, sinceramente, 90% dos casos é só para seguro mesmo. Só burocracia, né? Só burocracia. Mesmo. Vamos ver as perguntas aqui que eles estão mandando, que... Tô ignorando vocês aí, mas eu tô vendo. O meu, será que tá online lá ainda? Acho que tá. Então já vamos ver. E os caras achando que eu tô sendo preso, velho, só por causa desse do papo aí? Achando que eu tô preso e tal, só porque, né, eu já ensinei a fazer bomba. Nossa. Que isso? Não, brincadeira. Aqui. Por falar nisso, eu vi uma pergunta antes ali. Eu acho que... Eu não me lembro quem mandou. Também quem mandou, deixa eu colocar aqui de volta. Mas sempre aparece e tal, vou citar cultura pop de novo, mas sempre aparece nessas séries aí e tal, aquele caso que é muito misterioso, aquele que ninguém sabe o que aconteceu e pipipi, popopó. Já teve um caso desse aí que ninguém sabia ao certo como aquilo tinha acontecido? Olha, sinceramente, não. Nunca? Na minha região, assim, não teve nenhuma aquela coisa assim, nossa, que coisa mirabolante, não. Sempre foi deixado vestígios e o perito de local sempre conseguiu investigar, ou após a necrópsia a gente conseguiu achar uma solução que aí o legista conversa com o perito de local e eles chegam numa conclusão. Então, realmente, eu não tenho, ainda em 10 anos eu não tenho esse caso para te citar, mas ainda tem uns 15, 20 anos ainda de trabalho, então... Mais pra frente a gente conversa, pode ser que tenha, né? Vou mudar a aposentadoria. Vou marcar. E agora sobre caso estranho. Não, tipo, sem solução mesmo, é só estranho. Tipo, você vai lá e vai ver, meu Deus do céu, como? Olha, eu postei um vídeo um tempo atrás no TikTok e achei que não ia dar nada, né? Ninguém ia dar moral nenhuma pra aquele vídeo, mas assim... aquele dia eu cheguei à conclusão que realmente a pessoa tem 1 hora pra morrer, sabe? Que foi um cadáver... foi uma pessoa que estava transitando no finalzinho. Acabei de pegar mais viciado em café, né? Não dá. Mais uma aí? Eu vou pegar uma xícara. Vou pegar. Depois. Tá. Continua. Um senhorzinho morava no final de uma linha que aqui no interior de Santa Catarina a gente chama as estradas rurais de linhas, né? Então ele morava no final dessa estrada rural, não passava nada, mas só o ar passava lá, né? E tinha uma empresa que pegou uma área, uns metros quadrados ali para derrubar a árvore naquela região, eucalipto, né? E ele só tinha uma motinha, que obviamente ele não usava capacete, porque era desnecessário ali na região dele. Ele só pegava aquela motinha para passar pelas árvores no interior mesmo, para buscar água de um poço. Só para isso.
Então, este querido passou bem na hora que caiu uma árvore. Então, assim, e era nítido, ele estava vendo o que estava acontecendo ali, e realmente foi um momento que ele se distraiu, e a árvore, infelizmente, caiu bem pro lado dele. Caiu aqui também. Caiu aí também, é. Caiu bem certinho em cima dele, então foi uma coisa assim. Era só vendo a cena pra tu entender o quão bizarro, é meio feio falar isso, mas foi assim, tu fala, como? É impossível que ele não tenha visto, sabe? Tu ficava naquela, não tem como ele não ter visto, sabe? Mas enfim, foi bem aquele bizarro. tipo de caso que você ri não porque é engraçado, mas porque o quão absurdo é, tipo, improvável de acontecer. Sim, aí aquele dia eu falei, não é possível, a pessoa tem 1 hora mesmo. É uma hora mesmo. A natureza falou: não, 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 não. Não vai continuar, não. Eu tenho um caso semelhante, mas o nosso foi bem louco também. O nosso caso começa assim, uma descida, chegando numa cidade que atendemos, havia uma ponte. E, e um caminhão desce desgovernado, sem freio. Dizem que ele buzinava no momento, para sinalizar que estava sem freio. Porém, isso nós não temos como afirmar. A perícia técnica, né? Um senhor estava passando nessa ponte. Ela tinha um vão, né? De passagem. Ele estava passando bem no meio dessa ponte. Quando ele estava exatamente no meio da ponte, o caminhão desceu, bateu, não sei se é guarda-reio que fala da ponte ali, no concreto da ponte, e tombou sobre ele, sobre o indivíduo, amassando ele contra a ponte, né? Então ele tomba, mas não cai da ponte. Ele fica sobre a ponte, em cima do senhorzinho, né? Ele ficou embaixo, esmagado, né? Morreu na hora, óbvio. Só que isso na entrada da cidade. Praticamente centro, né? Quando nós fomos acionados, isso, imagina, uma tragédia de grandes proporções, né? Estava minado de pessoas, estava muito cheio. O nosso deslocamento até lá, 40 minutos, né, de estrada. Chegamos lá, estava cheio de gente, imprensa, né? Uma confusão. E aí a gente conseguia ver, assim, apenas a mão dele e a perna entre os pneus, assim. O caminhão estava assim. E aí começou a parte de remoção do veículo, né? Feito por guincho, né? Isso foi muito lento. Acredito que foi umas 2 horas para eles tirar o caminhão de lá. E então acumulou muitas pessoas muito curiosas. A gente fechou as laterais com lona, né? Para que ninguém visse a cena. E aí ele era um senhor que era aposentado pela prefeitura municipal. E os próprios colegas da prefeitura estavam com maquinário para tirar o veículo, né? Então, foi algo assim bem chocante, porque ele estava esmagado, né? E 15 dias depois, na mesma ponte, mesma cidade, desce um caminhão e cai no mesmo local, né? Na mesma ponte, rio abaixo, e morreram 3 pessoas. Isso numa cidade pequena, 15 dias depois. E morreu o homem, a mulher e uma menininha, uma criança. Eles tinham 29, 30 e ela tinha 5 anos. No mesmo local. Fomos acionados, também de madrugada. Eram umas 5, 6 horas da manhã. Só que ele caiu lá embaixo, né? E aí os 3 estavam, né? Já em óbito. Então foi algo assim estranho, mas também muito chocante, né? Eu brinquei, meu Deus, tem que jogar uma água benta nessa ponte, fazer um caminhão descarrega de água benta. Mesmo. Primeiro acontece com o senhorzinho, daqui a pouco, 15 dias depois, No mesmo outro local. caminhão cai, mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas em óbito. Então, foi algo assim que chocou, né? Não só a nós, mas também todos os moradores locais, principalmente, né? E é uma baita coincidência, né? Infelizmente, trágica. Com certeza.
E uma pergunta aqui que, inclusive, agora eu vou externalizar pra vocês. Eu vou externalizar pra vocês, porque essa pergunta ficou me mandando muito. Eu queria saber como é que como é que funciona aquele negocinho lá que todo mundo que vê essas séries aí, quando o perito chega no local, ele borrifa alguma coisa lá e Azul. onde tiver sangue fica brilhando azul. Como é que é isso aí? Explica pra gente. Quer explicar? Não, mas aí... Então, como é que é o nome? Vai me fugir o nome. Luminol? Hã? Luminol? Luminol. Caralho, mano, olha, a gente usa pra caralho. Eu falo tanto. Meu Deus, Eu sei fugiu. o que é, mas Luminol. eu só esqueci o Luminol é nome. seguinte, ele é uma substância que ele reage com a hemácia presente no sangue, tá? Então, por que ele é utilizado? Na busca de sangue, né? De material sanguíneo. Temos que ter um pouco de cuidado com o luminol. Por quê? Porque ele é muito falso positivo. Então, não significa que se eu borrifar sangue aqui, ele contenha sangue. Pode ser, mas pode não ser. Por quê? Porque o luminol ele reage com substâncias como, por exemplo, a água sanitária, né? Eu ia falar marca, né? Ele pode reagir. Então, se às vezes você limpou, ele vai reagir. Ele pode reagir até com saliva, entende? Então, pode ser que tenha. Não significa que eu tenha cometido um crime aqui e tenha sangue aqui no meu microfone. Não significa que você pegou o microfone e deu na cabeça do convidado. Pode ser só baba mesmo. Sim. Aí, então, o que a gente faz nesse caso? Como que é feito com o Tilenol? Tilenol, meu Deus. Do nada virou dor de cabeça. Agora sim, uma dor de cabeça. Tu precisa de baixa luminosidade, 0 luz, tá? Então, primeiro de tudo, apaga todas as luzes. A solução ela é feita na hora. Agora eu não vou saber a solução lá, mas é água destilada, mais o próprio pó do luminol, né? E mais alguns compostos, né? A gente prepara na hora, né? Porque ele tem uma validade. E aí a gente vai borrifar no local. Aconteceu um crime aqui dentro, né? A gente vai borrifar. E onde ficar azul, né? Que ele ficar luminescente, nós vamos fazer uma coleta. Porque é interessante. Por exemplo, ficou aqui, então a gente vai tirar essa capa aqui e vai mandar para o laboratório para verificar. Primeiro, é sangue humano? Sim, é sangue humano. Aí, se você tiver um confronto, para você confrontar com o material genético de um possível autor. Ou deixa no banco de dados, né? Enfim. Mas é assim que a gente usa. Primeiro de tudo, por que é usado? Para pesquisa de sangue, tá? De que forma é usado? Com 0 luminosidade, num local que possa ter acontecido algum fato. Exemplificando, nós já pegamos um caso que havia suspeita de que um homem havia cometido um crime, né? Um assassinato de 4 pessoas. Aí, o delegado nos pediu pesquisa de material genético na residência e no veículo dele. Vamos lá, à noite, a gente fecha todas as aberturas do veículo. Como? Joga um pano, joga papelão, sei lá, tu tem que ficar 0 luz. E aí entramos dentro do veículo, né, com roupa adequada, óbvio, e aí começamos a borrifar em tudo. O que aconteceu? Começou a ficar todo luminescente, né, com coloração azul, no porta-malas. E aí, pronto, resolvido. O cara esfaqueou a galera, jogou a faca aqui, ficou pingando, né, porque eles haviam sido encontrados mortos dentro de casa, né. Mas, tá, beleza, coletamos o carpê lá e tal. Só que detalhe, daí o delegado foi pra cima do cara, como é que ficou, né, como é que tem sangue no teu carro atrás? O cara era o quê? Açougueiro. Porra! Mano, ele era açougueiro, cara. Aí, claro, ele tinha as botas lá, tinha, né, as roupas, né, do açougue e tal. Então, assim, cai por terra. É um indicativo, pode ser, mas não é absoluto. Não posso dizer, tem sangue, tu tá preso, entendeu? É um indicativo, a gente não foi na onda dele, óbvio, né? Foi recolhido o carpê do veículo, foi mandado e realmente não era sangue humano. Mas o cara tá preso, não foi pelo luminol. Então o luminol ele não é bem o que condena a pessoa mesmo, não é a prova definitiva. Longe disso. Ele só indica que possa ser. Pode ser um caminho, né?
mas não é o definitivo, né? Mas ele pode auxiliar sim, a gente faz bastante uso dele em reprodução simulada também, né? Em residências, né? A gente faz. Às vezes a pessoa tenta limpar a área, né? Mesmo com a limpeza, matei alguém, tá cheio de sangue aqui. Mesmo você lavando com o uso do luminol, vai ficar manchado em azul para nós e pode ser um indicativo de que pode ter acontecido alguma coisa ali. Vamos pesquisar mais, vamos investigar, vamos para cima da pessoa, porque sim, tem esse indicativo. Show, né? Vamos ver as perguntas aqui que o povo tá mandando no TikTok. Manda um salve pra minha mana Joana. Eu não sei se foi alguma tirada, mas salve. Manda isso também. Valeu, Joana. Tamo junto. A live é sobre o quê? A live sobre a perícia científica e tal. Isso aí. Polícia científica. E o que eu ia perguntar mesmo? Deixa eu pensar aqui. Eu queria agora perguntar pra Eline. Quando foi que você começou no teu TikTok e tal? Quando você começou a fazer vídeos no TikTok, aproveitando que estamos nesse assunto, e você já teve algum vídeo que viralizou, tipo, estourou muito e tal? Isso, tipo, tirou o perfil do anonimato e foi lá pra cima. E todo mundo tem um desse no TikTok. Tem, é um vídeo que ele se chama O Grito do Enforcado, que é onde eu explico o som que sai do enforcado quando a gente tira ele da suspensão e a gente coloca ele na horizontal e acaba saindo um arzinho que tem dentro do pulmão. E esse ar sai, na hora que ele sai, aquele arzinho que acaba sobrando ali no pulmão por causa da constrição que a corda deixa ou de outro material que tá ali fazendo essa constrição cervical, quando a gente tira o corpo da suspensão, a gente acaba aliviando essa corda do pescoço, né? E aí quando ela sai, esse arzinho que sobrou ali, ele sai, e quando ele sai, ele acaba fazendo as cordas vocais vibrarem, né? Ele faz o sentido contrário, acaba vibrando as cordas vocais e faz um barulho assim, ó. Tipo, mais ou menos assim. Bem assim. Nossa, que sinistro. E aí eu expliquei o que era isso, né? E esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com família de casos de suicídio, né? E que a gente tem que cuidar muito para que eles não ouçam esse barulho, porque realmente quem não tem esse conhecimento vai achar que a pessoa tá viva, né? Então é um cuidado bem grande que a gente tem que ter, porque em muitos dos casos a gente consegue ouvir esse som, né? Às vezes mais baixinho, às vezes bem alto, né? Quem tem uma caixa torácica muito avantajada acaba ficando mais ar, automaticamente vai ter mais vibração de corda vocal e vai ter mais barulho, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí com família de casos de suicídio por enforcamento, né? E esse vídeo viralizou daí. Aí ele bombou e todo mundo adorou esse vídeo. Mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo, é um assunto meio delicado, mas também, né? Isso sim é uma coisa que choca todo mundo. E tem muita gente que me xingou assim, nossa, coloca... Como é que é aquele negocinho que tem que colocar no começo do vídeo pra dizer que gatilho, né? Alerta de gatilho. Eu não coloquei alerta de gatilho, sendo que eu começo porcaria do vídeo falando o que é o grito do enforcado. Eu achei que isso tava explicando, mas não. Pra galera não me xingaram porque não tinha o tal do alerta de gatilho. Tu recebeu muita crítica depois que tu começou a falar do teu trabalho? Piadinha, né? Às vezes tu diz da própria galera da SSP. Também. Isso sim. Lá, agora virou blogueirinha de perícia criminal. Como se isso diminuísse o que a gente faz no dia a dia. Cara, não muda bosta nenhuma da qualidade do teu trabalho no dia a dia, sabe? Claro que tu tem que aprender a lidar com pessoas que te conhecem na cena do crime. Isso agora mais ou menos eu já aprendi, assim, né? Às vezes eu até faço uma cara feia, assim, se a pessoa... Não dá, né? Tipo, me senti a última bolacha do pacote agora. Mas eu não sabia disso no começo, sabe? Aí eu ficava, oi, eu só não posso agora depois. Uhum. Agora não, agora eu já sou um pouco mais contundente, porque isso pode me prejudicar ali, né? Sim. Por outro lado, as pessoas precisam entender isso, só que, infelizmente, é melhor que aquela pessoa fique chateada comigo do que toda a galera da SSP ali, entende? Então, infelizmente, às vezes eu tenho que ser, não estúpida, mas um pouco mais tudo contundente. Tudo tem a sua hora, né? Isso, tudo tem a sua hora. Exatamente, então... né? Eu falo, depois a gente conversa, tá? Depois do meu trabalho, eu dou uma passadinha aqui e a gente conversa, ok?
E falo sério, assim, né? Mas você é bem conhecida em Chapecó. A galera te conhece, assim, na rua? Ah, bastante. No mercado, assim. É legal, eu acho legal. Que é um reconhecimento de um cargo que pouca gente conhece, né? Só dá uma viradinha mais pra isso, o corpo aquele. É um cargo que pouca gente conhece. Então, eu acho muito bacana, assim, quando as pessoas começam a entender o que a gente faz. Mas tu gosta, tipo, de... Ó, a Aline do IML? Aham, eu gosto. Eu gosto. Já te falaram, assim... se eu morrer, eu quero que seja por você. Já falaram umas coisas, né? Esse naipe, assim, nem vou dizer. Mano, Tem até umas outras piadinhas de outros Eu já cursos. fiz essa pergunta porque já me falaram isso. Falei, cruzes. não. Exato. A internet vale de tudo, os caras são meio doidos. Tem aquela assim, eu vou morrer pra tu vir me buscar também. Também tem. Tem. As cantadas do IML. Cantadas do IML. Elas são muito criativas, cara. Pô, pensa no povo criativo. Eu. Cheguei a me afogar. Uma vez eu. Mas o que eu ia dizer também? Deixa a Cami desafogar aí. As cantadas do ML estão prejudicando. Mas era outra coisa que eu queria dizer. Eu também, uma vez, um cara me falou: bah, hein? Que vontade de ser preso. Que eu passei com o uniforme, né? Eu falei, acho que eu tava com a Bruna, eu falei, Bruna, será que eu falo? Será que eu falo ou tu fala? Querido, se você quer me ver no trabalho, eu sinto lhe informar, mas não será preso. Aí a Bruna falou assim, deixa quieta. Então, né, segue o baile. Só que assim, não vai rolar, né? Ai. Muito engraçado. Cantadas da perícia. Mas, no geral, assim, de outras pessoas, assim, tem vários comentários, assim, e todo mundo acha que tu tá ganhando rios de dinheiro, porque se tu tem 100 mil seguidores, meu Deus, tu é rico. Na cabeça das pessoas, tu é rico, né? Eu só queria ter esse dinheiro que as pessoas acham que eu tenho, assim, né? Mas tudo bem. Tipo, você tem quase 1 milhão. Eles devem achar que você se limpa com lota de 100. Não, eu que tenho 300 mil e assim, os caras ficam pensando, nossa, mas por que você não... Por que você não tem um computador game, um iPhone da última geração, não faz viagem toda hora? Que isso, velho? Mal tenho dinheiro pra comprar meu cigarro, pô. Tá trabalhando ainda por quê, né? Exatamente por isso. E eu também queria te fazer uma pergunta. Que como eu também crio conteúdo pra internet, isso foi uma coisa que me marcou e eu queria saber de você. Como foi a sensação de ser reconhecida na rua pela primeira vez? Que eu sei que é uma sensação boa. Nossa, eu não soube como agir. Ou seja, a gente fica tudo bobão, né? Tudo bobão. Eu não fiquei muito sem jeito. Eu fico até hoje, né? Não. Sim, qualquer pessoa que me encontra, diz, pronto. Primeira coisa é ficar rosa porco, né? Isso. Então, o sangue vem todo pra cabeça e eu consigo me comunicar com a pessoa. Fora isso, tudo bem, assim. Mas é massa quando a gente posta com a Aline, todo mundo fala, nossa, eu vejo ela no TikTok. Nossa, eu vejo ela no TikTok. Falazinha. Eu me sinto amiga da Anitta. Mas quadradinho de 8 eu sei fazer. Né? A Anitta do IML. Bora fazer o quadradinho de 8. Não, mas ser reconhecido, assim, pra quem cria conteúdo na internet, é realmente um negócio... É massa, eu né? eu faço um curso e tal, de eletrotécnica, e eu acho que no segundo dia que eu fui naquele curso, eu só entrei e o maluco lá já não apontou, não é Murilo lá? Pô! Que massa. Não, mas é uma sensação muito incrível, porque tu sente que a pessoa chega com uma empolgação tão grande. Não, agora eu vou botar um pouquinho, eu vou contar uma história, que essa aqui é boa. Eu fui lá no dia com meus amigos que estavam assistindo um filme no cinema. Depois a gente saiu, foi comer o lanche lá, acho que lá em Pato Branco, era o Gordão Lanches. A gente foi comer lá. Beleza, Lá em Pato Branco. Exatamente. Exatamente. Comemos lá de boa, saímos, voltamos pra casa. No outro dia, eu abri live e teve um louco que me mandou uma mensagem lá, falando assim, ó, Murilo, você tava lá no Gordão Lanches ontem, né? E eu falei, é o quê, maluco? Como é que você sabe? E ele, eu tava lá, vi você, mas fiquei com vergonha de pedir uma foto. Mano, eu tava comendo meu lanche lá com alguém me observando. Eu já recebi isso também. Depois a gente engasga com os lanches, não sabe por quê, né? Fica lá secando. E fiquei com vergonha de falar. Falei, nada a ver. Só porque eu gravo conteúdo pra internet não significa que eu sou diferente. Né? Então pode vir trocar uma ideia aí, sem problemas. Só tem que cuidar em local de crime mesmo, né? Somos pessoas normais. Isso. Não, também não exagera, né? Embora não pareça. A gente...
O criador de conteúdo não é alienígena, mas no caso da polícia científica é um pouquinho fora da caixinha. Mas é que a gente tem que ser também. Se a gente não levar o nosso trabalho, nós somos... A gente tá aqui rindo. Ó, levei uns haters lá no episódio com a Aline que falaram que ela levava tudo na brincadeira. Galera, esse é o meu jeito de ser. Esse é o jeito de ser da Aline. Nós somos assim, mas no nosso trabalho a gente veste a camisa, faz o que precisa ser feito da melhor forma possível. Hoje eu tenho 8 anos de perícia criminal. Aline tem quanto? Vai fazer 10 em novembro. 10 anos. Então a gente tá falando aí de quase uma década cada uma. Então nós somos profissionais, nós amamos o que a gente faz. A gente fala aqui de forma espontânea, de forma aberta, a gente fala rindo. Mas na hora de ser profissional, a gente pega junto. Eu conheço o trabalho da Aline, a Aline conhece meu trabalho. E então, a gente veste a camisa da Polícia Científica, a gente gosta do que a gente faz. E a gente faz da melhor forma possível. Eu conheço a Aline, toda a Polícia Científica conhece a Aline, conhece o trabalho que ela desenvolve. Sabe o quão humana ela é. Eu também procuro tratar os meus casos e as pessoas que passam por mim de forma humana. Porque eu sei o que elas estão passando. Então, se a gente tá rindo, se a gente tá brincando, é porque a gente tenta passar isso pra vocês. Tem a parte ruim do trabalho, mas tem a parte legal. Tem a parte que você conhece pessoas incríveis como ela, que conhece pessoas como os meus parceiros de trabalho, os meus colegas aqui de São Lourenço. São pessoas maravilhosas, que são, além de colegas, meus amigos. Então, tem o lado difícil? Tem. Mas se a gente leva de forma leve, a gente consegue desenvolver da melhor forma possível. Se eu pudesse aconselhar alguém, façam o concurso. Se vocês se acham aptos, se vocês têm perfil para isso, se dediquem. Porque vocês vão encontrar pessoas incríveis aí pelo caminho. Sim. Isso aí. Profissionalismo tem. Dá pra gente eternalizar isso? Nossa, eu tinha decorado. Caramba, meu. Nossa, me emocionei. Agora tu tem que falar de foi mim, motivacional. Não, mas podia ter não deixado o nível no 10, né? Podia ter deixado no 9. Eu ia conseguir falar, né? Eu tava lendo. Poxa. Vai ter corte disso aí, hein? Aham. Mais alguma aí, Murilo? O que a galera tá falando? Vamos ver o que eles estão mandando da Aline lá, né? Deve estar bombando. E é que tá funcionando ainda, dá pra botar ali? Pode abrir o Google ali. Não vai acontecer nada aqui. Não, pode abrir. Vamos ver perguntas da galera. Ai, live encerrada. Nossa, que vacilo. Moço. Ô, louco. Eu vou lá. Aquilo é caixa de ovo? Caixa de ovo, não é. É espuma acústica. Que é isso? Espuma acústica. Caixa de ovo. Mas bem que quase funcionaria, né? Os caras perguntando como fazer veneno, cara. Ai. Esse é o ruim de... De fazer conteúdo pra internet sendo mais da área da ciência. A Aline deve entender essa parte aí já. Só esperar ela voltar, tá? Ué, pesado demais. Tá indo. Deixa eu só... Quer pausar aí, Murilo? Beleza. Já tem 3 espectadores ali. E vocês aí de TikTok podem mandar as perguntas aí pra vocês, tá? Não vai pedir fazer coisa legal, né? Por favor, né? Tudo bem, tudo bom. Tá no CAPS? Não tô no CAPS, não. Então vamos falar só coisa boa agora, tá? Flores. Vamos falar só coisa boa. E agora eu queria perguntar... TechPix. Não, TechPix. Não. Aí, tá certo. Agora eu queria fazer uma pergunta pra Aline. Que eu crio conteúdo pra internet e todo santo dia me pedem coisa ilegal. Os caras me pedem, ensina a fazer veneno, ensina a fazer bomba. Vai, me ensina a ocultar um cadáver. Olha só com o que eu tô conversando agora. Enfim. Vai como ocultar um cadáver. Isso. Já também te faz esse tipo de pergunta que, tipo, você não pode responder.
Na verdade, não tem nenhuma lei que te impeça de responder, mas, tipo, se você responder na internet, dá merda. Vou estar instigando a isso, né? Exatamente. Porque a gente sabe mesmo. Depois me ensina. E eu dei uma chamada na galera. Teve um vídeo que eu acabei postando, assim, das perguntas que mais me fazem. E aí eu respondi, né? Eu fiz esse vídeo das perguntas que mais me fazem. Depois eu respondi isso. E eu falei que sim, que eu sabia, né? Mas só isso que eu falei. E aí, nossa, choveu de pergunta da galera querendo saber como esconder um cadáver. Que horror, vocês são maldosos, hein? Pois é. Quais as perguntas mais curiosas que te fazem, Aline? Uma que tu falou assim, meu Deus. A que mais me fazem é do pior caso, né? Qual foi o pior assim, caso, tipo, mas... Pergunta curiosas, tipo, pergunta... Meu Deus, perguntar... se o cadáver já ressuscitou, tipo... sim, tu chegou na cena e o cadáver tava vivo. O cadáver não, a pessoa tava viva, né? O cadáver já levantou da mesa e saiu andando. Porque tá cheio de vídeo na internet, vídeo fake, sabe? Que as pessoas colocam uma câmera escondida e tal, e as pessoas acabam acreditando naquilo, sabe? Até quem posta, coloca um conteúdo assim que realmente tu lê aquilo lá, tu fala, não, nossa, aquilo é real oficial, né? Mas não é, gente, não acreditem em tudo que vocês olham na internet, cara, em todos os vídeos que aparecem pra vocês, pelo amor de Deus. A internet é um lugar que tudo pode. Exatamente. Então, como tem muito desse tipo de conteúdo, as pessoas acham que é normal, né? O corpo levantar ali, uhul! Vou levantar aqui, não quero mais ser morto, não. Às vezes eles dão uns tapas na bunda, né? Que nem... Assistam o primeiro episódio dessa temporada. Fecha. Tapa que a Bruna... Que a Aline levou de um cadáver. É, isso aí. Tá lá no primeiro episódio. Eu fiz o corte desse aí também. Cara, nossa, na edição, eu me rachei de rir. Agora eu também dou risada. Agora sim. Sim. Foi muito legal. Ô, Aline, qual foi o caso mais feio que tu pegou? Falou, caralho, mano, tá feio pra caralho. Eu acho que nesse sentido, assim, e também pela falta de experiência, que eu acho que era um curso muito importante para que todo mundo do nosso cargo, perito, legista, enfim, que todo mundo tivesse, seria óbitos em massa, né? Não que foi assim, nossa, uma grande quantidade, mas foram 5 ao mesmo tempo, onde todos eles foram a óbito por disparo de arma, por projétil de arma de fogo. Daí colocaram os 5 dentro de um veículo e depois colocaram fogo. Então, eles carbonizaram e todos eles tinham um projétil dentro. E eles tava bem complicado tirar eles um em cima do outro, assim, né? Colocaram todos no porta-malas. E aí tava bem, bem difícil mesmo, assim, de tirar um, né? Aí eu tive um insight, assim, de, conforme a gente ia tirando, eu amarrava uma luva e eu colocava uma numeração. Essa numeração seguiu paralela ao número de ocorrência, que depois a gente só sabe em que número de ocorrência que a gente está no necrotério, né? Esses números acompanharam até o final, até vir DNA, até finalizar tudo, né? Então, esse foi um caso, assim, que eu acho que me exigiu muito, sem ter uma bagagem de experiência, sabe? Para que eu conseguisse conduzir aquilo. E a importância da gente não trabalhar sozinho, né? O agente de perícia médico legal, assim como qualquer cargo da segurança pública, né? Tu não pode trabalhar sozinho, mas o nosso tem muito esforço físico que a gente tem que fazer. E ali seria muito importante essa outra ajuda, até de alguém com mais experiência do que eu, enfim, né? Exatamente. Então, mas ali tive uma luz e a gente conseguiu proceder dessa forma. Depois até o perito do caso me elogiou, enfim, pra... como é que a gente ia fazer, sabe? Porque era um treinamento que tinha que ter, né? Uma coisa dessa em massa, como que tu vai fazer? E era o que tinha pra fazer ali na hora, porque assim, a gente não tá num lugar arrumadinho, bonitinho, com recursos, não. Eu tava no meio do mato, com tudo pegando fogo ali, tipo, o bombeiro tinha acabado de finalizar a coisa, os corpos ainda estavam super quentes, tava difícil de tirar, e eu não tinha como, esse aqui é diferente desse aqui, corpo em carbonização completa, a gente não tem como identificar, né, não, enfim, não tem nenhuma característica, não tinha mais veste, não tinha mais crânio, então assim... Fica bem pequenininho, né? Porque conforme vai carbonizando, o músculo vai fazendo o osso quebrar e ele ficar em posição de pugilista, né? A mão fica assim, as pernas diminuem. Então, um corpo de 1,70 m vira 1 metro menos, muitas vezes. É uma massa de carvão. Nossa. Então, como é que tu vai identificar aquilo? Com numeração, né? Então, foi
Foi assim, então, esse foi um caso que realmente me exigiu... e as necrópsias duraram muito tempo. Ainda mais arma de fogo. Exatamente, aí todos eles tinham projétil, aí entra a importância da radiologia forense, porque, por sorte, a gente tem esse recurso lá em Chapecó, por enquanto, que a gente acaba utilizando do hospital regional, então eles acabam fazendo essa radiografia pra gente, ajudam bastante, né? A gente já consegue saber mais ou menos onde está o projétil, e aí a gente conseguiu ir com mais objetivo. Mas assim, cada corpo ali, tu quebra 5 bisturi, né? Mais ou menos. Até achar o projétil. Porque realmente tá um carvão, né? Então, e nessa situação de carbonização, como é que fazem para identificar quem que é a vítima? Esse foi tudo por DNA, porque nenhuma das 5 vítimas tinha histórico pra gente avançar pra antropologia forense. Que assim, aí a gente mandaria dados pro perito responsável, né, que faz antropologia forense, mas nenhum deles, por exemplo, ia no dentista e a gente tinha exame, uma radiografia dos dentes, nenhum tinha colocado prótese em nenhum lugar do corpo, então nenhum tinha dado pra gente fazer para que ele pudesse fazer essa comparação, né? Nem impressão digital. Não, imagina, nem mão não tinha mais, né? E como é que funciona isso aí dos dentes? Porque dizem que eles chegam assim e analisam a arcada dentária, né? Os dentes. Mas como é que eles sabem, tipo, se eu for carbonizado, como é que não aconteça? Mas daí chegam lá, pegam minha arcada dentária, como é que eles vão saber que sou eu? Só com isso. Eles fazem a comparação. Então, por exemplo, tu pode ter uma prótese, tu pode ter feito um implante dentário, aquele dente é único. Colocado no aparelho. Aparelho, restaurações. Então, tudo isso, quando tu vai no dentista, ele sempre vai anotando tudo que tu vai fazendo, né? Tem a resina tal, no dente tal, do jeito tal. Além de todas essas informações do dentista, também tem fotografias, tem radiografias, enfim. Então, tudo isso são laudos para que ele possa fazer a comparação com a arcada dentária daquele cadáver. E vai dar match. Então, ele vai fazer essa comparação, vai fechar, e aí ele pode emitir o laudo pericial de antropologia forense. Por verossimilhança. Nossa! Isso. Então, nas vezes que eu fui no dentista, arrumar o dente e tal, as coisas, minha informação tá lá guardada pra se um dia acontecer isso. Isso mesmo, Nossa, é muito importante. Muito importante e ajuda a gente pra caramba. E agiliza muito pra família, né? Porque um DNA, ele pode demorar 6 meses, 1 ano, depende da demanda que tá no estado. E ali, em 5 dias, a gente consegue fazer a liberação. Por exemplo, em casos de identificação, o primeiro passo a gente vai por impressão digital, tá? Mas em caso de carbonização, de putrefação, geralmente é o que mais vai por primeiro. Então, não deu impressão digital, arcada dentária. Não deu arcada dentária, vai para DNA, que é assim a última opção, pela demora, né? Porque com o exame de DNA pode demorar muito tempo. É isso, né, Linex? É isso aí. Uhum. É isso aí. Alguém aí tem mais alguma pergunta pra... A finaleira mesmo. Vamos fazer agora as perguntas. Vamos agora ver as perguntas do povo. Alguma aí, Aline? Qual o arroba da Aline no TikTok? Qual é que é o teu arroba no TikTok pro povo que te seguir também? É @linexkk. @linexkk. O nome vai estar como Aline Cardal. Aline, então eu tenho algumas perguntas pra ti. Tá. Quem que é a Aline fora do IML? Ou fora do trabalho? Ai, que complexa essa pergunta. Pois é, tu podia ter falado antes, né? Nossa, ainda bem que deu tempo pra eu respirar. É muito engraçado que ao mesmo tempo que eu amo trabalhar com a morte, eu também amo trabalhar com saúde e beleza. Porque eu sou linda. Arrasou. Então eu tenho esse outro trabalho, né, com saúde e beleza. E gosto muito de aproveitar o tempo quando dá financeiramente viajando, porque a gente não é rico mesmo tendo quase 1 milhão de seguidores, né? Quando dá, a gente passeia, toca um violãozinho, vai num barzinho, escuta um rock ou qualquer outra coisa, um pagode super eclética. E é isso, assim, tentar curtir a vida de forma leve, fazer um estrogonofe com os amigos. É isso. Os prazeres simples da vida. Isso. Comer a comida legal, sair, cerveja. tomar uma cerveja, tomar uma cervejinha, Isso. sair pra curtir e tal. Olha o que o Pedro Maurício mandou aqui. Vou seguir a Aline, vamos namorar. Não vai. Amigo, eu falo, tu fala. Então, não vai rolar. Aproveitando a brecha ali aberta pelo Maurício? Pedro Maurício. Uhum.
Aline, aproveitando a brecha ali que ele deu, uma das bandeiras que você levanta também é sobre os LGBT, né? Uhum. Você já sentiu uma espécie de preconceito atuando no IML? Olha, eu não sei se eu sou muito sortuda, mas eu não posso dizer que sim e te citar um exemplo, sabe? Eu acho que ou isso é muito velado, ou realmente, assim, eu sempre tive uma coisa em mim que é o seguinte: eu nunca quis que as minhas características pessoais elas chegassem antes das minhas profissionais. E quando eu saí de Blumenau para ir para Chapecó para exercer esse cargo, eu tinha isso muito forte dentro de mim, sabe? Eu tenho que ser muito foda naquilo que eu vou fazer no dia a dia do trabalho, para que eles não me conheçam como o sapatão do IML, sim como a Aline do IML, sabe? Uhum. Então, hoje ser reconhecida assim, para mim é muito importante. Eu não gosto de rótulos, sabe? Então, eu acho que é pura politicagem esse LGBTQIA+, YX. Me desculpem, não é preconceito de forma alguma, gente. Eu respeito todo mundo. Uhum. Só que eu acho que quanto mais a gente coloca rótulos, mais a gente tá dificultando as coisas pra gente mesmo, sabe? Então, acho que eu tô viajando agora na maionese, tudo que eu tô falando. Não, mas eu acho que eu entendi o que você quis. Ai, meu Deus, seu legal. Olha aí, ó. Só que levou um golpe. Perdão, desculpa. Levou um golpe. Enfim. Mas eu acho... Não, mas preconceito, assim, não tem como eu dizer. Dentro do trabalho, não. Fora do trabalho, sim. Mas pra exercer a minha função, não. Mesmo sendo, tipo assim, você chegou num local, você já sentiu uns olhares, até mesmo pelos colegas de segurança pública, assim, tipo, nunca sentiu essa vibe? Olha, eu vou fazer uma cara bem mais feia e bem mais fechada, a pessoa vai ser obrigada a me respeitar. É isso aí. É. Porque eu sou muito querida com quem é, mas não seja. Respeito, né? Isso, mas já tive situação, assim, de passar por preconceito. Por exemplo, caso de banheiro, tá muito polêmico isso, né? E eu já tive algumas situações, a pessoa dizer, viu? Várias situações. O banheiro dos meninos é outro. Daí eu falo, não, mas eu sou menina e tal. E beleza. A pessoa, então tá bom, desculpa. E as pessoas até pedem desculpa, assim, e tudo certo. Mas eu já tive, sim, uma pessoa que foi muito, muito estúpida comigo, assim, né? Ela já começou sendo estúpida, e aí eu fui fofa, e ela foi mais estúpida. Daí a casa caiu. Uhum. Prefere não comentar. Mas quem saiu do banheiro foi ela. Eita. Eita, nós. Mas, cara, e tem mulher que acha que só porque tu gosta de mulher, tu vai querer toda mulher da face da terra. Não. Querida, Viu? arrume seu lugar. Você... Acorda pra vida. Igual mulher, mas não é que nem o Pedro aqui, que tá aqui, dá em cima de todo mundo que entra. Esse Pedro, eu conheço esse Pedro, ele dá em cima de toda mulher que parece não importa do que gosta, entendi. Ele gosta de tudo. Não, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem muito conteúdo pra falar disso, né? Eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que a gente tem que levantar outras bandeiras nossas, sabe? Quais? Independente de rótulos, sabe? Tu quer ser respeitado pelo quê? Pelo que tu faz entre quatro paredes ou pela tua capacidade de interagir com as pessoas e de colocar alguma coisa que presta na sociedade? O que tu faz pelo teu próximo, sabe? Então, se eu for uma pessoa ruim pras outras pessoas, ninguém tem que passar a mão na minha cabeça porque eu sou LGBT. Cara, pra quê? Se eu não faço nada de bom pra ninguém na sociedade, por que eu mereço ser respeitada? Não, eu tenho que ser respeitado pelo aquilo que eu faço. E o que eu gosto de fazer na minha intimidade é com quem quer intimidade comigo. Ponto. Só isso. E não importa pra mais ninguém. Acho que é isso. Então você não gosta de ser, você não quer ser conhecida, e não é, né? Conhecida só pela orientação mesmo. Você não gosta, você gosta de ser conhecida pelo que você faz, né? Pra sociedade. Pelo que eu sou pra ti. Tipo, quero ser tua amiga. Quero que tu me fale assim, a Aline minha amiga. Sou amiga daquele sapatão ali. Não, sabe? Isso. É sobre isso. Exatamente. Alguém aí tem uma pergunta aí? Alguém aí uma pergunta, que os caras estão... Quer falar as tuas, Eline? Tem uma legal aqui, ó, da Mai. Não, eu acho legal, né? Eu sei que é tudo óbito, né? Mas, cara, desculpa. É aquilo que a Cami falou. A gente tenta levar com leveza, né? Como foi o seu primeiro dia com criança? Tu quer falar sobre isso? Sim. Deixa eu ver. O meu primeiro caso com criança teve alguns, né, que eu atendi com criança. Felizmente não foram muitos, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o caso das duas meninas, que foram duas irmãs, né, que foram mortas pelo padrasto.
Elas foram mortas a golpes de enxada, né? E ambas foram enterradas uma ao lado da outra, né? Em 2 covas separadas, né? E anterior a isso, ele também assassinou a mãe delas, né? Com 2 tiros de espingarda. E após isso, cometeu suicídio, né? Ele ateou fogo no veículo e morreu carbonizado, né? Então, esse foi um caso que eu peguei que foi muito impactante, né? Por tudo que aconteceu, pela forma que a cena se desenvolveu, né? Iniciando pelo corpo em carbonização, fomos acionados para isso, né? Que havia sido encontrado um veículo com um corpo dentro, em estado de carbonização. Fomos para o local, deslocamos, e a princípio não se soube muita coisa, não havia identificação. E aí foi visto que o cara pertencia à região que ele foi encontrado, né? Que foi uma comunidade ali de uma cidade que nós atendemos, uma comunidade pequena, assim, poucos habitantes. Reconheceram pelo veículo. E aí fomos atrás da família. Quem era a família? A mulher e as 2 crianças, né? Que não eram filhas dele, ele era o padrasto. Não foi encontrada a família, foi contatado a família da mulher, e em contato com eles nos falaram que não havia tido mais contato com ela desde o domingo, né? Isso já era terça-feira, quando foi encontrado o homem. Então, iniciaram-se as buscas pela mulher e as crianças, né? Já com suspeitas de que poderia ter acontecido alguma coisa. A mulher foi encontrada no outro dia, né? A mulher foi encontrada numa cova também, feita em outro local diferente das meninas. Tava fácil de achar essas covas, Não. Eu sei desse caso, mas alguém deu mais ou menos umas coordenadas assim? Foi tudo na mesma comunidade, só que em locais diferentes. Ele foi encontrado próximo a uma pedreira, né? Até no início, quando a gente viu o local, a gente até achou que ele poderia ter colidido e pegado fogo. Não se pensou em suicídio no começo. Ela foi encontrado, eles tinham uma residência, e ela foi encontrada na residência seguinte, né? E parece que era até parente do indivíduo. Ele esperou ele sair de casa, parece que era o irmão dele, esperou o irmão sair de casa e colocou ela numa região de banhado, que era de fácil remoção, né? Fácil pra E deu pra enterrar. ver que tava meio mexido, Exato, assim, mas recente. ele mata ela na residência deles. Mata ela na residência deles, provavelmente no sábado. E aí enterra ela no outro dia. As meninas estão vivas até esse momento, no domingo, né? Enterra ela, retorna, as gurias ficam ali, provavelmente viram a mãe ser morta, ou ouviram, né, por ser disparo de arma de fogo. E aí, acreditamos que ele tenha ficado com isso. E agora, o que que eu faço? E agora, o que que eu faço? Eu, Camila, acredito que a intenção dele não era matar as gurias. A intenção dele era, não sei, não queria matar ela nesse momento. Mas quando ele viu o que ele tinha feito, ele pensou, agora não tem mais volta. Entendeu? E o que que eu vou fazer? Vou acabar com tudo. Eu acho que ele não soube, dentro da cabeça dele, conviver com isso. E aí ele ficou 2 dias com as meninas vivas. E na segunda-feira, ele leva elas caminhando até a casa deles, mas muito pra cima, não tinha acesso de veículo. Elas foram caminhando junto com ele. Eu não sei o que que ele deve ter falado pra elas. Eles caminham até lá em cima. E aí ele mata as 2, né? Mas vocês pensam que ele primeiro matou uma e depois matou a outra. Ou seja, uma viu a outra morrer. E aí ele enterra as 2. Qual que era a idade delas? Era 6 e 9, 6 e 8, algo assim. E aí começa o caso pra nós na terça, né? Quando ele se suicida. E aí começa toda a investigação. E as meninas foram encontradas. Então, foi a mulher ele na terça, a mulher na quarta e as meninas na sexta-feira. Poucos dias antes do Natal. Então, uma comunidade muito pequena, numa cidade muito pequena. Toda a galera da comunidade lá. Nós descemos com as menininhas, né? Todo mundo chorando, todas as crianças chorando. Mas, pelo menos, elas foram encontradas, né? Que foi uma região de muito difícil acesso. A pessoa que achou
ela teve uma perspicácia muito grande, né? Mas tinha bombeiro envolvido, policiais, a comunidade local, os cães, né? Todo mundo na busca. Então, esse foi um local difícil, porque conforme os bombeiros iam tirando as terras, ia aparecendo partes do corpo, né? Então, eu lembro das mãozinhas, dos pés, do chinelinho, da roupinha rosa, né? Eram crianças pequenas, eram crianças da idade dos meus sobrinhos, né? No local, tudo bem, a gente foi fotografando, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim muito, muito engasgada, né? Com um nó na garganta. E foi um dos poucos locais que eu precisei chorar, né? Chorei, mas assim, ao longo dos dias, assim, foi passando, né? Hoje eu consigo falar sobre isso, né? Mas foi um dos locais que eu precisei tirar isso de mim, né? Os objetos também te tocam muito. No chinelinho, os shorts, né? Era aquilo que ela usava, era aquele biquinho, era aquela mamadeira. É isso que me tocou muito no caso da creche de saudades. As coisinhas que estavam do ladinho das crianças, né? Era aquele biquinho, era aquilo que ele estava usando naquele momento, ele e ela, né? Então, esses objetos, assim, também. Quando eu visualizei esses objetos, é inesquecível essa cena. Imagina, né? Depois que você sabe o que aconteceu mesmo, cada objeto daquele tem um significado diferente agora, né? Tem certas fotografias do local, assim, que fica na nossa mente, né? Que é impossível esquecer. Esses são alguns detalhes. Mas, num geral, a primeira ocorrência com criança, o que mais me impactou foi os pais. E tirando o caso da creche de saudades, que a gente comentou já no primeiro episódio, né? Eu acho que é sempre a família. São sempre os pais. Porque o normal é tu sepultar o teu pai, os teus avós, né? Os teus pais, avós, enfim, sempre alguém mais velho, né? Por morte natural, geralmente é assim que acontece, né? E nesses casos, assim, morte de criança por acidente é muito triste, é muito complicado, né? Então, é muito impactante, assim, os pais. Eles acabam assinando, assim, no piloto automático, eles acabam assinando a liberação, que eu digo, né? Que a gente precisa pegar a assinatura para quando a família escolhe qual funerária que ela quer, ela precisa autorizar que a gente faça a liberação do corpo para a funerária que eles escolheram, né? Então, eles precisam assinar essa liberação. E tu vê que eles acabam tendo reações assim, eles nem estão chorando desesperadamente, de tão em choque que eles estão. Então, é bem mais difícil tu passar essas fases do luto quando é o teu filho, né? Ainda mais uma criança pequena. Então, a primeira vez que eu peguei uma ocorrência com criança, me impactou muito a família e assim seguiu. É sempre muito difícil. A necrópsia em si, num geral, se tu vai pegar um adulto afogado e uma criança afogada, é mais fácil fazer o corpo menor, tu libera mais rápido, tu necropsia mais rápido. Né? Se a gente for falar bem friamente, somente de um corpo, de tamanho de um corpo. Mas todo o resto do contexto, o local, a liberação, todo o resto é muito pesado. Muito pesado. E é aí que a tua peteca tem que estar bem firme assim, porque... Inê, quando você tá com o corpo de uma criança, você procura, tipo assim, não quero ver? Olhar a mãozinha, os pezinhos, o corpinho, o rosto. Tipo assim, eu vou abrir e tô fazendo. Tu meio que tenta se enganar pra não ficar focado, assim, de ficar olhando pro rostinho, de pegar na mãozinha. Tu consegue ser assim? Como que tu age com o corpo? Não, eu não consigo. Mas eu tento olhar num todo como não tem mais vida. É um corpo desprovido de vida. E deixar a história para eles, lá para a família, no geral, né? Não consegui sempre isso, que foi com o caso de saudade. Mas eu acho que eu tento isolar isso e não, por mais que a gente é ser humano, mas aquela dor não é minha, e se eu tô ali eu tenho uma coisa muito em mim, assim, e se aquela ocorrência caiu no meu dia, se fui eu que atendi a ligação, eu que fui no local, era para ser minha. Então eu preciso exercer da melhor forma possível o meu trabalho naquele momento. Aquela criança quer ser necropsiada por mim, pelo legista do dia, né? Então é isso que eu tento pensar num geral, assim. Mas acaba ficando, sim, algumas características. Eu faço uma coisa interessante, eu não sei como dizer, mas que eu aprendi lá no início da carreira, eu visto novamente o bebê. Quando há até um aninho e meio, assim, eu visto novamente, com a roupinha que veio.
e eu entrego assim pra funerária. E depois eles colocam outras vestes, as vestes que a família escolheu, enfim. E, enfim, eu não sei, é uma coisa que o meu coração fica mais quentinho fazendo isso, sabe? E tu tem algum ritual com o corpo, tipo? Ah, tenho. Pode Sempre falar, peço não? licença. Não tenho problema com falar isso. Às vezes eu tô indo pra alguma ocorrência, eu já sinto uma coisa mais pesada, assim. Em alguns tipos de ocorrência, eu sinto quando eu tô indo. E aí eu já penso naquele cadáver, eu já quero que ele vá pra luz, eu já quero que ele encontre o caminho dele, sabe? Já peço licença, digo, ó, eu vou mexer no teu corpo, eu vou te colocar numa caixa, eu vou te colocar dentro de um carro. Então eu peço licença pra fazer tudo isso porque é o meu trabalho e precisa ser feito. Tá? Eu vou fazer com o maior respeito que eu puder fazer. Eu tenho esse ritual sim, e antes de abrir, tem cadáver que a gente acaba não abrindo, que só o exame perinecroscópico já é suficiente pro legista, mas mesmo assim tem que coletar sangue e urina, né? Ah, vou só fazer isso, é só colocar agulha, mesmo assim, tudo que for invasivo no cadáver eu peço licença. Mas assim, é mudo, né? Eu acabo não falando em voz alta. É uma questão mesmo de... Espiritualidade. É, uma coisa de espiritualidade, né? Isso, eu acho que sim, aham. E tu já sentiu alguma energia pesada quando você tava? Não do corpo em si, mas da cena como um todo. Sim. Da cena como um todo. É comum? Pra ti? Ah, é. Eu acredito que Energia. locais de suicídio, Exato. locais de suicídio é muito pesado. Quando tem Homicídio, às carta, vezes, quando também. tu vê que é uma coisa muito pensada, muito planejada, sabe? Não foi um gatilho, não foi uma coisa momentânea. É uma Sabe? energia Traz diferente, né? muita coisa pra finalizar daquele jeito, sabe? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar desse assunto, né? Porque tem que cuidar quem tá ali assistindo do outro lado, né? Mas assim, sempre, por pior que seja o momento que tu tá passando, sempre existe alguma coisa que vai ter uma solução. Parece que não tem, mas tem. Sempre tem. Sempre tem o dia de amanhã, sempre vai ter uma solução. Talvez não seja a solução, não vai resolver o problema, mas a engrenagem vai girar. E tu vai ter outros problemas, vai ter outras coisas boas. A vida é um sobe e desce. Ninguém vai ficar no fundo do poço pra sempre. Ninguém fica. Bom, Tudo passa. Às vezes você encontra uma mola no fundo do poço. Exatamente. Cara, tudo essa conversa me embolou um pouquinho a cabeça. É muito assunto, né? É muito assunto. Eu fiquei girando aqui. Mas realmente, essa última parte de que de que pode parecer que realmente às vezes não tem saída, né? Tipo, as coisas vão continuar ruim, mas realmente tudo pode mudar. Eu sei porque eu já tive algumas dessas experiências. E às vezes é muito difícil a gente sair daquela situação. Porque, querendo ou não, é cômodo que só passem a mão na tua cabeça e só, não, coitadinho, coitadinho, coitadinho. E tu acaba se colocando naquela posição ali de coitadinho. Agora, sair daquilo é muito difícil. É difícil dar o primeiro passo, mas depois que tu dá esses primeiros passos, tu vai ver que sim, que tem caminhos, tem saída, não vai ficar tudo perfeito. Às vezes é uma questão financeira de um valor altíssimo. Não vai resolver isso. Mas, cara, tem uma galera vivendo muito bem, cheio de dívida. Então tá tudo certo. Pra tudo tem um desviozinho, sabe? É isso. Pra tudo tem um financiamento. Bem pra cá. Ô, Aline, e falando um pouquinho sobre o caso de saudades, como que você lida hoje com isso? Depois que eu consegui falar pra ti, bem melhor. Destravou. Porque eu não tinha falado pra ninguém. Desde a primeira vez que tu me convidou, era uma pauta que a gente já tinha pensado, né? Eu nunca gravei vídeo no TikTok falando sobre, eu sempre tive dificuldade em rolê de amigos e família, porque sempre foi um assunto que veio à tona depois, né? Ah, foi tu que atendeu lá? Ai, como é que foi? Ai, como é que estavam as crianças? Quantas facadas tinham? Então, eu nunca quis conversar sobre. Eu acho que tem muitos locais que eu ainda não vou querer falar, né? Às vezes um churrasco entre amigos ali, alguém vai puxar isso aí, eu não vou querer falar. Não é o momento. Porque eu sei que não é uma energia para aquele momento. Que é uma coisa delicada pra ti. Eu acho que realmente ter falado aqui no Brecha pela primeira vez deu uma... beleza. É um dos passos, né? Que realmente foi muito difícil pra mim. Eu fiz terapia depois, foi bem, bem complicado, assim. Não vou dizer que tá 100%, né? Mas
Mas só de ser capaz de falar mesmo, colocar pra fora, já é esse primeiro passo que é o maior de todos, né? É, exatamente. E eu tive feedback de uma das mães. Eu li. Ah, tu me mandou, né? É. Então, assim, ter conversado com ela... E tu sabe que depois eu acabei deixando ela no vácuo por vários dias, eu espero que ela me perdoe por isso, porque eu não sabia o que falar pra ela. Normal. Eu abri a mensagem, eu li, eu não sei o que responder. Porque ela tava sendo tão fofa e tão querida comigo. E eu, por outro lado, pensando, poxa, eu fiz essa exposição, mas ela super... Ela entendeu, ela compreendeu, ela agradeceu o carinho, sabe? Então, assim, foi muito especial. E realmente ela ter conversado comigo foi muito importante. E aqueceu o coração. Foi. Nossa, e depois de saudades, tu pegou outros casos com criança? Muitos. Infelizmente, lá na região acontece bastante, né? Afogamento com leite acontece muito. E veio alguma coisa de lá ou não? De saudades na hora ou não? Não, eu não faço... Tranquilo? Não, eu não associo. Bom. Uhum. Isso aí, Murilo. Comanda aí. Vamos ver aqui mais alguma tua aí, Aline? Mais alguma pergunta, que isso aqui virou um caos. Ah, é? Meu, entrou 250 pessoas. Do nada. Eu amo ela. Vamos lá, vamos puxar. Parabéns. Obrigado, galera. Muito obrigado. Eu também amo vocês. Estou com ciúmes nesse momento. Alguém fala assim, amei a Cami. Vamos ver se tem alguém aqui. Ô, Cami, tu já tomou algum susto durante o trabalho? Já tomei algum susto durante o trabalho. Alguns, né? Alguns, galera. Mas um que cara, foi um susto do caralho. Pode falar. E dá um beijo pro Guilherme, que ele fez essa pergunta 27 vezes. A Lauriane perguntou: você já sentiu companhia enquanto arrumava o corpo? Uma companhia? Não. Sabe aquela... Sobre o meu susto, nós estávamos fazendo um local, e era um local assim, cara, uma energia muito densa, e o indivíduo, né, acabou se auto-infligindo, e todas as paredes dos cômodos, né, eram 2 quartos, ele escreveu nas paredes em vermelho várias palavras, né, satânicas, né? E então, assim, tinha uma energia muito pesada no ambiente. A gente tava assim, nossa, cara, que pesado, né? Nossa, que feio. E aí, o perito ficou trabalhando no corpo, né? E eu fui fazer fotos dos cômodos. Como eu falei anteriormente, nós tiramos fotos de todos os cômodos, mesmo que não tenha nada. É por isso mesmo que a gente faz a foto, para dizer que não tem nada, entendeu? Para dizer que esse local não teve interferência. Então, eu fazendo foto dos cômodos, né? Quando eu cheguei num dos quartos que tinha as escritas, fotografando, do nada, tinha um armário assim, né? Do nada me pula um gato, cara. Meu, vocês não têm ideia. Sabe, você com a câmera aqui fotografando um quarto assim já, aquela luz baixa, né? É sempre essas coisas, né? A luz baixa, as paredes escritas, eu com a lanterninha aqui, a câmera aqui, a lanterna aqui, né? Parece começo de filme de terror. Exato. Aqui, ó, do nada me pula um gato. Cara, meu, eu fiz... Nossa. Daí fui lá acariciar o gato. Sim. Sim, passou. Mas foi, na hora, foi congelante, cara. O gato te trollou de propósito. Aham. Eu tenho certeza. Não, ele não pulou em mim, né? Ele pulou na cama. Não, mas o movimento dele me destruiu. Me destruiu. Eu fiquei assim, arrepiada. E... É bem isso aí que eu vou trollar hoje. Tava tudo planejado na cabeça do gatinho. Uhum. Mas esse foi um grande susto. E tu já levou algum, Lini? Eu levo susto por qualquer coisa, né? Qualquer barulho que dá, se não tem nada a ver com trabalhar com morto, nem nada assim. Se alguma coisa cair aqui, uma folha cair, eu vou me assustar, assim. Então, pra mim, levar susto é uma coisa tão normal. Eu levo cada... E aconteceu alguma coisa engraçada? Isso foi engraçado. Atirando tapa na bunda? Olha. É mesmo. Inclusive, a Aurora que pergunta se ela já viu muitos dos espasmos cadavéricos. Não, realmente, assim, o único que foi bem perceptível foi aquele lá do tapa na bunda. Inclusive, no primeiro episódio. Inclusive, tá no primeiro episódio do Brecht aqui com
com a Quem não Aline, e assistiu, assista lá. que ela conta sobre esse espasmo, assim. Inclusive, eu já tenho que alertar aqui o povo que tá aqui no TikTok, tem bastante gente, mas meu celular tá com 1% de bateria. Nossa, tá... Vai fechar. Ai, meu Deus, isso. Ai. Então, teve uma coisa que foi engraçada. Nós estávamos indo pro local, estacionamos a viatura, era interior, à noite, né? Período noturno. A cena era dentro de um galpão e tava eu e o Matheus, né? Só que a gente tava só com uma lanterna. Eu não lembro se alguém tava sem bateria, enfim. O Matheus falou, então vai você na frente e eu vou atrás iluminando, né? E assim, barro, né? Interior, barro e tal. E a lanterna iluminava, assim, a parte, tipo, local, né? Ele caminhando atrás. Cara, ele me desliga a lanterna. Tipo, desliga e eu dou um baita escorregão, sabe? E daí, cara... Aí eu falei, não tô te vendo. E ele rindo pra caralho, né? E eu falei, onde é que tá? Liga essa luz, né? E daí falei um palavrão. No que ele ligou a lanterna, que daí a gente começou, né? Cara, no que ele ligou a lanterna e ergueu, assim, tinha uma galera, assim, tudo de braço cruzado. Tipo, assim, ao redor do... Nossa, eu falei assim, ô, seu viado, não sei o que. E quando ele ligou a lanterna, eu falei assim, cara... sério, gente, eu queria morrer. Eu não queria nem entrar mais lá, entendeu? De vergonha. Porque é como a gente fala, a gente mantém o profissional. Tu chega na cena, boa noite, né? Tu nem fala, tudo bom. Claro que não tá tudo bom, né? É óbvio que não tá tudo bom. Estamos numa cena, né? Então, boa noite. Daí a gente já se dirige à polícia, né? E aí ele abriu, tava os policiais e a galera toda, tipo, família, uma galera lá da comunidade. E eu me solto, ô, seu viado, liga essa lanterna. Só que eu achei que na minha ideia a gente tava muito longe, sabe? Do galpão ainda, né? Porque a lanterna iluminava ali. Quando ele fez assim, nossa, eu queria matar ele. Isso foi engraçado, mas não foi legal. Pelo menos agora você se lembra disso hoje a gente fala com a certa comédia, né? E outra, eu era novata, né? Teria, sei lá, uns meses de polícia científica. Hoje eu não teria essa atitude, né? Provavelmente eu ia derrubar ele, né? Eu falo assim, agora tu me mata. Brincadeira. Enfim. Tô tentando pensar em alguma coisa engraçada, assim, mas eu sou esquecida também, né? Então, eu tenho muita coisa engraçada, mas eu não sei se pra pontuar aqui. Agora eu não tô lembrando. Acho que tem uma pergunta ali, procedimento de necrópsia. O procedimento de necrópsia é realizado em todas as situações, mortes em pacientes hospitalizados também. Rafa, quando aquela pessoa deu entrada no hospital por alguma ação violenta, por qualquer coisa de causa externa, seja um acidente de trânsito, seja um acidente de trabalho, seja uma ação contundente, qualquer coisa, ela entrou no hospital por alguma coisa externa e ela pode ficar, não importa quantos dias que ela vai ficar internada, ela vem a óbito, ela pode ter vindo a óbito nem exatamente pelo aquilo que ela deu entrada no hospital. Ela pode ter contraído uma bactéria hospitalar, ter morrido por causa disso, mas ela deu entrada porque ela bateu a cabeça, mesmo assim o corpo é nosso. Tem que abrir o cadáver todo? Não, vai do critério do legista, né? Tem legista que mesmo assim vai querer ver tudo. Tem outros que vão se basear também, que nesse caso é muito importante o prontuário médico hospitalar e as informações que o médico que estava fazendo assistência dessa pessoa lá no hospital, né? Vai informar o legista. Então vai ser critério do legista, mas dificilmente nesses casos a gente precisa fazer uma investigação abrindo o corpo, né? Que a gente vai ter muito exame do hospital, a gente vai ter todo o relatório do hospital, então a gente vai ter acesso a tudo isso. Então não é necessário, né? Salvo exceções, né? Quando é feito captação de órgãos, então a gente abre de novo para conferir se aquilo tudo foi captado, porque a gente tem que colocar no nosso laudo também, quando é feita a captação de órgãos, né? A gente faz a investigação de tudo que foi captado, também para informar a família através do laudo pericial cadavérico, né? Mas é isso. Então não são todas. Se a pessoa entrou no hospital porque ela estava com dor de barriga, daí não. A não ser que a dor de barriga foi porque ela ingeriu medicação. Era em excesso, né? Intoxicação exógena. Aí também é nosso. E eu vi uma pergunta ali também sobre podrão. Aonde? Podrão? Lá em cima. Olha o teu pior aí, Line. O meu pior cadáver em putrefação? O meu pior... o pior podrão é com um projétil dentro. Nossa, tinha muito projétil. Ele já era grande, sem tá podre. Aí morreu. Aí ficou podre. Aí ele ficou
né? Porque o cadáver pode aumentar até 3 vezes o seu volume na fase gasosa. Então, ele estava no auge daquela fase gasosa. Nossa. Então, ele era assim. Aí, ele estava assim, né? E tava cheio de projétil. Cheio. Aí, esse aí foi o podrão. Vocês fazem um raio-x lá? A gente tem esse recurso, né, da parceria com o Hospital Regional, então a gente consegue os raios. Mas, se não, tinha que ser na cara e na coragem. Tipo, aqui, né, vai ser procurando as lesões, né? Vai ter área que não vai ter reação vital e a área que tem é onde aquele projétil passou. E aí a gente vai estar investigando. Né? Mas é difícil no cadáver em putrefação. E assim, pessoal, acontece com frequência. Tipo, aqui em São Lourenço, 3, 4 no ano é certo. Às vezes 5. Tu também pega bastante lá, né? Ainda o podrão. Sim, teve um ano, acho que foi 2016, que só um do ano inteiro não foi pra mim. Porra. Tipo, deu 15 no ano e 14 foram meus. Eu no meu dia mais limpa. Isso. É isso aí. Não, foi... eu já peguei 2 no mesmo dia, de locais diferentes. Uhum. Né? Não tinha nada a ver uma morte com a outra. Um foi em Chapecó e o outro foi em Palmitos. Bom que já no tava mesmo dia. Já tava, né? Não, beleza, já que é pra feder um uniforme, né? O cabelo, né? Na época eu tinha cabelo comprido, então, nossa, gruda eternamente o cheiro. Qual o local mais? Como é o mercado de trabalho, existem muitas oportunidades. Qual é o local mais pesado? O necrotério ou a cena do crime? Eu acho que sempre vai ser a cena do crime, num sentido pesado psicologicamente, né? Porque o ambiente de necrópsia já é mórbido por si só, né? Já é um ambiente de trabalho para isso, né? Então a gente já é próprio para aquilo, né? Agora, um mercado não é uma cena de um crime, uma creche não é a cena de um crime, uma casa, um lar, o aconchego, né? Isso não é a cena de um crime. Então, realmente sempre vai ser mais impactante e mais marcante, né? É para quem não é da área, enfim. Algumas perguntas que eu vejo ali, pessoal, sobre mercado de trabalho, concurso, cursos. Falando resumidamente, depois a Aline pode complementar, são diversas áreas, tá, de atuação. O cargo de agente, ele é nível superior, então tu pode, hoje, no concurso anterior, qualquer curso de formação de nível superior, você pode entrar no cargo de agente de perícia criminal, que é o meu cargo. Agente de medicina legal também, tá? Nível superior. Qualquer curso de formação. O cargo de médico legista, por óbvio, medicina, tá? Perito criminal, depende o edital, mas é nível superior e são diversas áreas de formação. Se vocês têm interesse em entrar em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul ou qualquer estado da federação, procurem o edital do estado respectivo, ok? Porque não adianta a gente ficar falando as formações aqui, porque vai depender de cada edital. Quem tiver interesse em fazer o concurso para um dos nossos cargos ou para perito criminal, procurem os editais anteriores para se informar melhor. Beleza? Mais algum complemento disso? Não, é isso. Lê o edital. Isso. Lê o edital. Sim, só leu. Por favor, leia o edital. É isso, galera. Mais alguma coisa aí, Murilo? Comandos? No mais era isso. Era aquelas perguntas lá que eu já mandei. Hoje foi o teste da transmissão ao vivo, né? Pra ver como é que foi. Deu boa. Deu boa, só foi meio complicado com 2 chats simultâneos, mas a gente vai se ajustar. É isso. Peraí, a Lucimeire ali perguntou qual é que era o protocolo da Covid. É que, na verdade, esses corpos, eles não eram necropsiados, não passavam pelo Instituto Médico Legal, né? Que era morte natural. Então, era colocado em 2 sacos, geralmente é o que o Hospital Regional eu vi eles fazendo, né? Eles colocavam em 2 sacos, aí tinha todo um protocolo para a família, só um familiar podia entrar para fazer o reconhecimento, né? Porque a nossa sala de necrópsia ela é próxima à geladeira do hospital. Então eu via como isso funcionava. Mas não eram corpos que passavam por nós, porque as pessoas já davam entrada no hospital com esses sintomas respiratórios, enfim, né? Já evoluía para isso, já era analisado e diagnosticado que era Covid. Enfim, não tinha nada a ver com nenhuma situação violenta, então não era um corpo que passava pelo Instituto Médico Legal, porque essa morte não exigia nenhuma investigação da parte criminal, né? Então, não passava por nós. Mas aconteceram casos, e sim, no meio do Covid todo, que a pessoa deu entrada por um projétil de arma de fogo, foi morrer 15 dias depois e contraiu o Covid dentro da UTI.
Então, nós fomos informados de tudo. Então, assim, é usar bastante EPI, né? Mas realmente é complicado. Mas houveram 2 casos só, assim, que eu sei citar. Talvez houve mais, mas eu não... Talvez eu tava de férias, enfim. Mas eu sei de 2 que marcou eu e um outro colega, assim. Mas realmente foi o uso de EPI. Mas o DPI também a gente usa sempre, né, pessoal? Usa sempre, tem que Porque cuidar pode sempre. ter também outras substâncias contaminadas, Ainda mais né? corpo de hospital. Exatamente. Então, assim, já peguei casos assim que a gente soube que o cara era aidético, né? Tinha AIDS, né? Era portador do vírus. Então, a gente sempre tem que usar EPI, né? E mesmo quando a gente não sabe, né? A gente tem que sempre diferente. supor que vai ter a pior contaminação possível e se cuidar o máximo possível. Exato. Né? Vocês pegam um corpo em putrefação. Quanto material infeccioso. Nossa, demais. Sim, melhor prevenir, né, do que remediar. Exato. E como é que é esses EPI? Como é que é EPI? É luva, máscara, macacão, assim? Como Tem é que é? avental. Na verdade, é tipo um aventalzinho de TNT, né? Avental, às vezes eu acabo colocando 2 pra ficar mais protegido. Avental, tem calça de TNT, tem pro pé, que é um TNT que vai no pé. Aí nos braços é um mangote de plástico, que ele vem até aqui, um plásticozinho que vai daqui até aqui. Luvas, né? E máscara. A face shield também, né? Quando tem que serrar o crânio, a gente usa aquela lá que protege mais. E o óculos de proteção. É isso. Isso aí. De EPI, acho que é isso. E a gente segue o mesmo, né? Segue o mesmo padrão pra... Além do uniforme, né? Bolsa, bota tática, calça tática, né? Isso. Então, O arroba. Fechou? Deixa eu falar o arroba do Brecha. É arroba Brecha no TikTok. No YouTube, como é que tá o canal? Brecha Podcast. Brecha Podcast. E Instagram. E no Instagram, Brecha Podcast também. E vai ao ar, a gente vai decidir. Sigam lá no Instagram que a gente informa as datas. Beleza? beleza, então? Falando que também essa live é gravada, tá, galera? A gente vai fazer a edição certinha e vai postar lá no nosso canal no YouTube. Sigam lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro pra ver quando que vai ao ar, tá? E se você tá assistindo essa live no YouTube, primeiramente, saiba que a gente vai começar a testar as lives ao vivo. Live ao vivo, né? Fazer os podcasts ao vivo, né? Fazer os podcasts ao vivo pra ter uma interação mais próxima com vocês. Ó, hoje o povo mandou um monte de pergunta aqui. Daqui a pouco já vai tirando as dúvidas que vocês mais têm aí. Então fiquem acompanhando aí que logo, logo vai ter mais eventos ao vivo. Exatamente. Eu tenho muita Se der tudo certo, né? Eu não tenho coragem de sair com essas pessoas aqui. Nem ficar aqui conversando, não, tô brincando. Quem quiser mandar mais alguma coisa, fala aí. Pessoal, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve também lá no nosso canal do YouTube. Isso é bem importante pra nós, tá? Então se inscrevam lá no nosso canal. Quem não assistiu ainda, tem um episódio, o primeiro episódio da 2ª temporada, que foi com a Aline. Então sigam lá, assistam também esse episódio, que foi incrível, tá? Eu sei que o pessoal tem muita curiosidade sobre o caso de Saudades. Lá a Aline falou sobre o caso, falou de forma completa, desde o início da ocorrência até o final, até a liberação dos corpos e o pós-ocorrência também, como foi pra ela, tá? Então, deem um like lá no vídeo da Aline, que bateu 5K, né, de visualizações. E também se inscrevam aí no nosso canal, deem um like aí nos nossos episódios, sigam lá no Instagram, tá? E é isso, galera. Vamos finalizar, então? Vamos finalizar e só pra quem ainda não sabe, a Aline tá, o arroba dela no TikTok, faz vídeo pro TikTok, é LinexKK. LinexKK, agora já decorei. Eu te segui, mas não tinha decorado. Beleza? É isso aí. Beleza. Inclusive, eu vou colocar os links da tua rede social na descrição. Obrigada. Já pegaram um corpo sem cabeça? Mais uma ali. Só em carbonização. Mas a gente tem caso de ossada que a gente encontrou em dias separados. Que foi um cachorro, na verdade, que tirou e levou uma parte do lado e foi encontrado. Graças ao cachorro, não foi encontrado tudo no mesmo dia. Viu só? A gente tem interferência de muitos animais nas cenas, né? Já peguei cadáver recente, em questão de 10 horas, assim, do óbito, porque foi pego numa câmera ele fazendo aquele caminho, né? E ele morreu no meio de uma lavoura e um cachorro comeu a perna dele, uma das pernas. Nossa. Sim, e o cadáver super fresco, sabe? Né? Enfim, era poucas horas do óbito e o cachorro comeu do joelho pra baixo, do joelho até o tornozelo não tinha mais músculo.
E a sorte que tinha câmera. Tapou tudo. Não pegou a cena do cachorro, né? Mas a cena dele indo pro local pra mais ou menos ter também a hora, enfim, né? Foi... Nossa, aquilo foi muito impressionante pra mim. Tipo... Pois é, ele devia estar com muita fome pra fazer isso. Pensa na fome. Nem um salzinho, nem nada. Bem... Agora eu vou olhar pros meus cachorros de outra forma, hein? Viu só? Tomara que não caia duro lá em Mas casa. não era um cachorro de apartamento, assim, fica tranquilo, assim, não. Era um cachorro bem raiz, assim. Os cachorros, aqueles cachorros de rua, né? Do mato mesmo, assim. Os meus são bem cuidados, ainda bem. Falou, galera. Então, muito obrigada aí todo mundo que participou da nossa gravação de hoje. Agradeço todo mundo que tá online aí. Um abração pra todo mundo. Obrigada a todo mundo que está conosco no Brecha. Agradeço a todos os nossos parceiros, todos os nossos patrocinadores. Em especial hoje também a Garota do Oeste, a Bruna, toda a equipe dela, que também mandou um bolo de milho. Tava bom, Aline? Muito bom, muito bom. Porra, é bom, né? Acho que vamos acabar logo isso aqui pra poder comer o resto do bolo. Que a gente só não comeu tudo pra não fazer aquela fareleira. Exatamente. O Murilo Miguel. Murilo Miguel me fez uma pergunta que eu tava com a boca cheia de bolo, né? Então é isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que tá conosco. Agradeço a todo mundo que esteve aí, mandou pergunta, participou. E faz o fechamento aí, Murilo. Então foi isso. Valeu para todo mundo que acompanhou a nossa gravação, que foi ao vivo no TikTok. Então se preparem, porque logo, logo, se tudo der certinho, a gente vai começar a fazer transmissões ao vivo. Vocês vão poder mandar todas as perguntas de vocês. A gente vai selecionar as melhores e vai fazer uma coisa top mesmo. E espero pelos cortes que eu vou fazer nesse EP da Aline. Eu já fiz do último e foi muito hilário. Foi um sucesso. Vini, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela pessoa incrível que você é. Conte conosco. A brecha está aberta para você. Venha quando quiser. Querem a Aline de novo? Mandem aí, tá? Comentem aí. Não queremos. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Um abração pra todo mundo e tamo junto. Até o próximo episódio aí pra vocês. Até mais.